Ainda quando eu era adolescente, eu lembro que eu fiz uma oração a Deus, meus 13 para 14 anos, e eu disse: Senhor, eu quero que a minha vida seja um instrumento de louvor, um instrumento para te adorar e para ganhar almas. Eu nunca disse para Deus, eu quero ser um pregador famoso, eu nunca disse para Deus, eu quero ser um produtor de cinema. Eu só disse: usa-me, faz em mim a tua vontade e que a minha vida seja um instrumento para levar o teu nome para as nações. Mas eu acho isso muito legal que o Loaran faz, dessa coisa da autoprodução também, porque abre um leque, né? E é isso, quando eu produzo algo, eu não tô produzindo pra mim, eu tô produzindo pro outro. Exatamente. Também, pra classe artística, né? Pra todo mundo tá envolvido, né? No reino também e no mesmo propósito. Que Deus vai unir, Deus une as pessoas que estão envolvidas no mesmo propósito. E é muito bom para nós, atores cristãos, evangélicos, ter cada vez mais esse espaço, né? Porque a gente quer, no fundo, usar o nosso dom, o nosso talento, a nossa vocação para o reino. Então, quanto mais projetos a gente tiver, mais feliz a gente vai ficar, né? TimeCast, episódio 38, Loaran Lins e Renato de Paula. Sejam bem-vindos a mais um TimeCast. Hoje, como vocês podem ver, eu tô com uma co-host maravilhosa, minha mentora de comunicação. Ai, que tudo. Renata de Paula, atriz incrível, linda, talentosa, maravilhosa. Eu sou muito fã. Muito obrigada, amiga, por estar aqui comigo nesse episódio. É um episódio muito especial, por isso que nós temos uma co-host aqui, porque nosso convidado é muito especial, né, Rê? É verdade. De quem a gente tá falando? De quem? Eu tenho aqui... Calma. Eu tenho aqui que ele é cineasta, advogado, Isso. escritor, Muito bem. pastor. Opa! E ele transforma histórias em impacto na vida das pessoas. Verdade. Eu sou prova viva disso. Sou testemunha disso. De quem será que a gente tá falando? De quem? Que honra, gente! Eu tô muito feliz, muito obrigada por ter aceitado o convite do TimeCast, Loaran. É uma honra ter você aqui com a gente, contando um pouquinho da história dele, um pouquinho da sua trajetória, que é tão grande e bonita pro nosso cinema cristão. E também para nossa história, né, como cristão. Eu estou muito honrada, de verdade, de ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo ao TimeCast. Obrigado, time. Obrigado, querida Renata de Paula. Prazer muito grande estar aqui no seu podcast para a gente falar sobre arte, sobre cinema cristão e especialmente sobre essa paixão pelo reino de Deus, né? A nossa vida, o nosso propósito como instrumento de mudança de vida. A alegria é minha. Ai, meu Deus, eu tô tão emocionada, gente, porque é um dos maiores cineastas cristão brasileiro aqui na minha frente. E aí, faz o quê, né, Renata? Aí a gente já fica assim emocionado, com vontade de chorar. Mas, Loaran, sempre aqui no nosso programa, a gente sempre começa com uma pergunta. Porque eu estudei um pouquinho da sua história antes de você vir. Então, eu poderia aqui ficar meia hora falando de você. Mas ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar para o pessoal que está assistindo. Então, a nossa primeira pergunta é: quem é o Loaran Lins? Eu tenho 43 anos, parece bem menos, né, Renata? Claro, óbvio. Cara de adolescente, mas tenho 43 anos de idade, sou natural da cidade de Imperatriz, Maranhão, onde resido até hoje. Sou pastor de jovens na Assembleia de Deus Imperatriz, advogado também, produtor de cinema cristão, casado com a missionária Elda Lins, pai de uma linda garotinha, a Estezinha também, paixão do papai. E eu posso resumir a minha vida como alguém que é apaixonado por Deus, pela sua obra, e que tenho procurado usar os dons e talentos que Ele me deu para cumprir o propósito aqui na Terra. Nossa vida é passageira, somos, como diz o apóstolo Pedro, peregrinos, forasteiros. Então existe um propósito para o qual Ele nos chamou e o meu maior desejo todos os dias é usar cada segundo, cada milésimo de segundo da minha vida para agradar a Deus. Esse é o Loaran. Uau! Gente, esse foi mais um TimeCast. Pra mim já acabou aqui.
Ok. Mentira, que eu quero saber muito mais ainda. E Loran, conta pra gente como que... eu vou querer saber um pouco da sua trajetória, mas como é que foi sua infância, assim, em relação ao... Você já era cristão? Você já era artista? Você já tinha essa visão de cineasta? Não, nada a ver? Como é que era, assim... como é que foi esse encontro com Deus e também com a arte? Na verdade, a minha vida foi uma vida de um tratar de Deus, digamos assim, desde muito cedo. Alguém que tinha tudo para não ser nada, mas que decidiu sonhar os sonhos de Deus. Eu perdi o meu pai assassinado muito cedo ainda, quando eu tinha 2 anos de idade. Fiquei órfão de pai, na época com mais um irmão. E logo nos meus 2 anos de idade, a minha mãe, né, falecida mãe, também conheceu a Cristo e nos levou para a igreja. Então, com 2 anos, posso dizer que nasci no Evangelho. Uau. E durante todo esse tempo, congregando, fazendo parte da comunidade cristã. Com 17 anos de idade, eu perdi a minha mãe para o câncer e fiquei com 3 irmãos menores para cuidar, para criar. Então, assim, foi um tratar de Deus e tive que amadurecer muito cedo, né? Hoje eu uso a minha história de vida, o meu exemplo, inclusive para inspirar outros jovens, uma vez também que sou pastor de jovens, já trabalho há 17 anos com isso, dando palestras, sou líder de jovens na minha cidade, em Imperatriz. E ainda quando eu era adolescente, eu lembro que eu fiz uma oração a Deus, meus 13 para 14 anos, e eu disse: Senhor, eu quero que a minha vida seja um instrumento de louvor, um instrumento para te adorar e para ganhar almas. Eu nunca disse para Deus, eu quero ser um pregador famoso, eu nunca disse para Deus, eu quero ser um produtor de cinema. Eu só disse, usa-me, faz em mim a tua vontade e que a minha vida seja um instrumento para levar o teu nome para as nações. E após a partida da minha mãe, eu tive que encarar alguns desafios de vida. Fui procurar estudar também, me formei no direito, mas Deus foi me enveredando para o pastoreio, né, para principalmente o cuidado com jovens e com líderes. E foi no meu primeiro ano de liderança, meados de 2008, quando, vindo de uma viagem missionária ali da cidade de Camboriú, eu fiz uma oração a Deus e eu disse: Senhor, eu acabei de ler uma reportagem, à época, que dizia que 58% dos jovens cristãos se desviavam quando entravam na universidade. Eu disse para Deus: Senhor, isso me revolta, né? Isso me deixa triste, como tantos jovens se perdem, né? Afastam-se da fé na universidade. Eu disse: Senhor, me dá um projeto, me dá uma visão que possa mostrar aos jovens que o mundo não compensa, que é necessário renunciar às coisas do mundo para viver o teu amor. E meia hora mais tarde, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo e disse: meu filho, a tua oração tocou os céus e eu estou te dando o projeto agora. E eu disse: mas o que, Senhor? Eu disse: está diante de você. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, disse: eu não estou vendo nada, a não ser uma televisão ligada, passando um filme chamado Prova de Fogo, que eu já havia estudado sobre os irmãos Kendricks, né, produtores desse filme e de outros tantos que vocês conhecem. E eu disse: Senhor, a única coisa que eu estou vendo é uma TV ligada e um filme passando. Eu disse: essa é a visão, você vai fazer filmes, entendeu? Eu disse: tá, pai, mas eu nunca escrevi um livro, eu estou no interior do Maranhão, eu ganho um salário mínimo por mês. Se eu chegar na minha cidade dizendo que eu vou fazer filmes evangélicos, as pessoas vão rir de mim, entendeu? Mas o sentimento brotou no meu coração, mesmo nunca tendo estudado sobre isso. E eu fui para casa, fiquei maquinando aquela ideia na cabeça. Vou resumir aqui a história. E eu lembro que um dia eu estava em uma igreja e eu disse para Deus em pensamento, eu disse: esse sonho é grande demais para mim. Eu acho que é coisa da minha cabeça e, enfim, não tem lógica. Eu aqui no interior do Maranhão dizer que vou fazer filmes. E quando eu pensei, Deus então usa o pregador sem saber de nada. Ele para a mensagem, olha para mim e diz: por que você está se questionando sobre esse projeto? Se esse projeto, antes de nascer no teu coração, nasceu no céu. Você é apenas o instrumento que Deus vai usar para que o propósito ele se concretize. Uau. E aí eu entendi que era real. Uma semana depois, uma outra irmã da igreja, daquelas do coque, né, como diz, cheia da graça, disse: olha, esse projeto que Deus colocou no teu coração, aí você pode começar, que Deus já assinou com caneta de ouro, claro, uma linguagem figurada, assinou tudo a teu favor, o projeto é dele. E as coisas foram acontecendo, eu comecei a estudar sobre roteiro de cinema, né?
Posso dizer que eu sou um autodidata, nunca fiz faculdade de cinema, mas Deus me entregou isso como um dom. E aí nasceu o meu primeiro filme, o Renúncia, já que eu queria tratar com jovens da universidade, então nada melhor do que fazer um filme que mostrava alguém se desviando, então as coisas foram acontecendo. E eu lembro, só para encerrar aqui o raciocínio, uma das maiores provas que o projeto realmente era de Deus, além dele já ter confirmado, foi quando eu precisei comprar um equipamento. À época muito caro, é uma câmera, né? 15 anos atrás. Que câmera eu nem era? Lembro, Você lembra? Eu nem lembro o que era, mas era uma câmera profissional para cinema. E usada custava tipo 10 mil reais, mas era como se fosse 40, 50 mil hoje. Eu falei, cara, eu ganho um salário por mês, o que eu vou fazer? E aí eu disse, mas Deus disse que o projeto é dele. E aí eu falei assim, não, eu vou fazer um projeto, eu vou levar aqui em alguns empresários da cidade, eu sei que isso vai demorar um pouco, talvez leve um ano, mas se cada um me der 500, me der 1.000, daqui a um ano eu consigo arrecadar o recurso e a gente compra o equipamento. E aí disse, para onde é que eu vou? Aí fui no primeiro empresário, mostrei para ele o projeto, não falei em valores, quando eu estou falando sobre o projeto, ele começa a chorar. Ele disse, ele está emocionado, né, com a história. Ele disse, não precisa você me dizer mais nada. Eu disse, por quê? Ele disse, tem 3 meses que Deus em sonhos comigo vem falando sobre um filme e eu não sabia do que se tratava. Hoje eu estou entendendo. Ele disse, quanto custa o equipamento? Eu disse, 10 mil. Ele pega o talão de cheque deles, há 15 anos atrás, assina um cheque e diz, pode começar o projeto. Antes de você vir aqui, Deus já tinha falado comigo. E aí nasceu Luaran Lins, produtor de filmes evangélicos. Foi onde você comprou sua primeira câmera. Você viu? E daí com essa câmera fez o quê? Na verdade, pós, né? na verdade, assim... Fez aí, o que com a câmera? Daí você montou, pegou os atores, então, aí o roteiro, já então tinha... eu escrevi o roteiro, né? Primeiro estudei, li muito sobre roteiro de cinema, inclusive filmes não cristãos, como é que se montava um roteiro de cinema. Né? Eu já tinha vindo da área da comunicação, então eu trabalhei muito tempo com TV, com jornal, fui radialista 20 anos da minha vida. Acho que essa voz entendeu? Esse vozeirão aí. Então, assim, eu já tinha uma certa habilidade, digamos assim, na comunicação. Então, uma veia, né? Digamos, uma veia inspirativa. E fui estudar sobre isso e o resto o Espírito Santo vai te capacitando. Mas teve uma coisa interessante que eu disse assim, mas eu não tenho atores nem dinheiro para trazer. Hoje a gente está aí trazendo Renata de Paula, trazendo vários atores, né? Mas na época... Aí Deus disse, olha, você tem 8 mil jovens, na época eu liderava 8 mil jovens em Imperatriz, Deus disse, o que você precisa está aí. Eu vou te direcionar. E eu fui escolhendo alguns jovens da igreja para participar. Teste? Como é que teste foi? Com eles, tá? Mas, claro, não eram profissionais, mas fui identificando aqueles que eu achava que poderiam se encaixar. Que tinham perfil. Que tinham perfil para o papel. Dos personagens. E fui montando uma equipe técnica, embora fosse uma equipe que não tinha experiência no cinema, mas eram pessoas que trabalhavam com publicidade, que eram cinegrafistas, eram pessoas que já... você não vai pegar uma pessoa... Já tinha uma certa intimidade. Você não vai pegar uma pessoa que nunca ligou uma câmera para... Enfim, né? Enfim. Mas a gente foi montando essa equipe, Deus foi direcionando. Levamos aí 2 anos e 7 meses, desde a concepção do projeto até o lançamento. E o legal, já estamos falando do meu primeiro filme. 2 anos e 7 meses. Já entramos no primeiro filme. No primeiro filme, no Renúncia. E o legal é que quando eu terminei o projeto, eu disse, tá, mas e agora? O que eu vou fazer? Não tinha plataforma de hoje, de YouTube, enfim, outras coisas. Era DVD, a época dos DVDs. Eu disse, o que eu vou fazer agora? E aí eu disse, cara, nós temos uma editora, né, que é a CPAD, que é a maior editora cristã. Você já tinha... Não tinha contato nenhum com eles. Mas eu disse, nós temos um jornal, que é o Jornal Mensageiro da Paz. A Assembleia de Deus hoje é a maior denominação cristã. Sim. Somos 25 milhões de pessoas. Então eu falei assim, eu vou pelo menos tentar ver se eles conseguem colocar uma notícia no jornal, que uns jovens de Imperatriz fizeram um filme, tá? E eu falei com o diretor de lá, com o diretor de jornalismo, me identifiquei, sou de Imperatriz, da Assembleia de Deus, fizemos um filme, queria a ajuda de vocês para divulgar esse material no jornal. Ele disse, manda o trailer para mim, eu mandei. O trailer de renúncia. O trailer de renúncia. Põe aí pra gente assistir já. Aí já pode colocar. O trailer de renúncia, que daí a gente já vai ter a imagem que o pessoal recebeu no dia. E o legal, enquanto eles vão colocando aí, o legal é que assim, 2 dias depois, o diretor da CPAD me liga e diz, olha, nós assistimos o projeto, nós assistimos o teu trailer. Ele disse, eu não me contive, eu tive que mostrar para todos os diretores aqui da editora e nós não vamos divulgar o teu filme. Aí eu fiquei triste, né? Eu disse, mas por que não?
Ele disse, porque nós queremos te fazer uma outra proposta. Nós queremos saber se você não quer assinar um contrato conosco para nós lançarmos o teu filme pela editora como o primeiro filme das Assembleias de Deus no Brasil. Meu Deus. 3 meses depois, estava lá na contracapa da revistinha da IBD, renúncia um filme de Luaran Lins em 1 milhão de revistas da Escola Bíblica. Uau! Meu Deus. E tem um detalhe, antes disso a igreja tinha uma certa resistência, não era? Com esse tipo de comunicação? Há um tempo atrás, né, a igreja meio que... Alguns pastores, algumas lideranças mais tradicionais eram contra a ideia de... Até de TV, né? De você ter uma televisão em casa, e etc e tal. Muito menos filme. E agora, de repente, chega um cara dentro da Assembleia de Deus produzindo filmes. Já deixou o seu legado. O primeiro, na verdade. Primeiro legado. Então são todos atores, são todos jovens da igreja, né? Filme tocante. Te dou meu coração. Os dramas de sempre. Eu não sei porque o senhor agora deu pra estar implicando comigo dessa forma. Você imagina Você isso há nunca 15 deu a anos atenção atrás no interior necessária do para Maranhão. seus filhos. Uau. Uma mudança radical. Quem que faz essa voz? Escolhas erradas. Não é um locutor, é um senhor. Um filme de Luaran Lins. Eu sou um desgosto pra minha família, Ana. Eu acabei com tudo, eu acabei com a minha vida. Direção Gildásio Amorim. Renúncia. Meu Deus, O que filme. pesado. O primeiro gravado totalmente em Imperatriz do Maranhão. Breve em DVD, Blu-ray. Isso há 15 anos atrás, né? Então, lançamento no verão de 2011. A gente está indo, vamos lançar o remake em março de 2026, justamente 15 anos depois. Olha que coisa legal. Então, assim, pra você ter noção, foi um impacto tão grande que na primeira sessão de lançamento em Imperatriz, 200 pessoas se converteram a Cristo, na sessão de lançamento. E o filme, as pessoas, poxa, Assembleia de Deus fazendo um filme, ninguém sabia que era de Imperatriz, era a Assembleia de Deus que estava fazendo um filme. Depois as pessoas começaram a me conhecer. Então o filme começou a passar nas igrejas, nas escolas, cruzadas. E eu recebi inúmeros testemunhos do Brasil inteiro. Se não foi de uma, de duas, foram de milhares e milhares de vidas que se converteram a Cristo através do filme. Então eu entendi o propósito. Lembra que a gente estava falando de propósito? Eu entendi o propósito. Eu falei, cara, eu não estou aqui para concorrer. Legal, um festival muito bacana, né? Mas eu não estou aqui para apresentar um produto para os críticos. Eu estou aqui para apresentar um produto que seja um instrumento de transformação de vida. Então o propósito foi esse. Por isso que eu nunca me preocupei com se o cara vai gostar, se o técnico... Não, eu falei, claro que a gente está num processo, obviamente. Isso não me dá o direito hoje de fazer uma produção na mesma qualidade ou da não qualidade que eu fiz há 15 anos atrás. Você tem que evoluir, tem que crescer, obviamente. Eu acho que até o teu público espera, né? O que ele vai fazer Mas você agora? imagina que, assim, à época, atores que não eram atores, diretores que não eram diretores, sem grana, mas com uma visão, entendeu? E Miles Moore já dizia que a visão, ela precisa ser maior do que o visionário. Onde o visionário não vai, o visionário sou eu, a visão chega. Então eu, Luaran, eu não poderia chegar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Deus me entregou uma mensagem, uma visão. E foi o cinema, e através dessa mensagem que é o Luaran pregando sem precisar estar lá, através daquilo que Deus me deu. Então, vidas sendo restauradas, transformadas, e eu encontrei nisso um propósito de vida. Aleluia. E Luaran, como é que saiu o roteiro, assim? Foi você o roteirista? Sim, todos os meus filmes sou eu que escrevo. Você que escreve? Como sim. que você escreve? Você vai pro quarto, jejua a hora, fica sem comer? Como é que é isso? Não, na verdade, assim... Tô brincando. Essa questão de buscar ao Senhor, isso faz parte de uma rotina diária. Sim. Às vezes as pessoas passam o dia desconectado e quando chega a precisa de noite, alguma pai, coisa, eu tô aqui para te buscar. Para mim isso não é um verdadeiro relacionamento. Um relacionamento real com Cristo é aquele que você tem uma intimidade constante. Por exemplo, às vezes eu estou no banheiro da minha casa e estou falando com o Senhor. Eu estou dentro... Por incrível que pareça, os maiores projetos que Deus me dá são quando eu estou dirigindo no meu carro sozinho e começa a fluir os insights, as ideias, o brainstorming, né? Aquela tempestade de ideias. Ali é o Espírito Santo.
às vezes as pessoas pensam que para Deus falar contigo tem que ter aquele dom de visão, vai abrir uma tela branca, Deus vai desenhar, Alguém vai fazer chegar um e falar storyboard, entendeu? Vai algo, fazer uma história, vai desenhar. Não. É. As ideias, elas vão vindo na tua cabeça e elas nascem a partir de um incômodo, a partir de uma inquietação. Por exemplo, Renúncia nasceu a partir de uma inquietação, de ver jovens se afastando da fé na universidade. Então eu falei, eu preciso fazer algo para mudar essa realidade. Renascer, depois se você quiser a gente volta, Sim. foi um filme que eu fiz quando eu estava como secretário de missões. Então foi um filme missionário para despertar jovens para a visão missionária. Bené foi uma história de vida que eu conheci de um pastor que na década de 90 foi traficante de drogas, assaltante de banco, é um filme mais pesado. Então eu falei, cara, a tua história dá um filme. Então eu decidi contar aquela história real. Se inspirou na... Inspirei na vida dele. E hoje ele é um missionário, é um pastor. Uau. Entre Nós nasceu há 8 anos atrás. E a história do Entre Nós é fantástica. Foi um filme que nasceu há 8 anos atrás e que eu bati em várias portas. Deus não deixou. Eu desisti do projeto. Mas um dia que Deus disse, agora, o que eu não fiz em 8 anos, eu fiz em 8 meses. Entendeu? Uau. E o remake de Renúncia também nasceu através de uma inquietação. Em abril desse ano, eu vim ministrar uma palestra aqui em São Paulo e o tema da palestra era a influência negativa do cinema, como as pautas progressistas, esse movimento woke tem sido levado, né, principalmente aos jovens, para distorcer valores utilizando a linguagem da 7ª arte. E quanto mais eu estudava sobre isso para poder apresentar uma palavra, mais aquilo me trazia... Vou usar uma palavra aqui, nojo, né? Nojo dessa coisa mundana mesmo. E aquilo me trouxe uma revolta tão grande que no dia da palestra eu disse assim, olha, eu quero agradecer aqui o pastor Wellington Neto, que é o nosso líder, pelo convite para a palestra. Mas eu estou entendendo uma coisa. O convite para a palestra não foi necessariamente para a palestra. Eu estou muito feliz por estar aqui. Mas esse convite serviu para gerar em mim um incômodo e Deus agora está falando comigo que eu preciso produzir algo para bater de frente contra tudo isso que o cinema não cristão tem levado para mudar a ideologia dos nossos jovens. Então esse Muito remake de Renúncia agora é um filme que eu vou tratar temas muito sensíveis. Feminismo, progressismo, aborto, ideologia de gênero. Eu vou mexer num vespeiro, claro, com muito tato, né, com muita... de uma forma muito inteligente para também não atacar, mas não deixar de falar dos nossos valores, da nossa fé. É um filme, eu posso dizer, né, Renata, você conhece o roteiro, é um filme apologético, né? Sim. É um filme de defesa de fé, sem atacar nenhum grupo, mas como alguém até falou para mim assim, que leu o roteiro, disse, Loran, esse teu filme será um instrumento de Deus como uma vacina para a juventude nos dias atuais. Verdade. É isso. Acho que eu falei tudo já. Não. E eu tenho uma pergunta que eu queria deixar mais pro final, mas eu já vou fazer agora, já que nós estamos falando Gente, de eu roteiro. falo muito, vocês podem me interromper Não. aqui, tá? Vocês podem me interromper. Já que a gente tá falando de roteiro, você nunca pensou em escrever a sua própria história? Porque pelo pouco que você me falou, eu já fiquei Ótima impactada. pergunta. Mas se um dia essa história for para ser contada, alguém vai contá-la, não sou eu. Porque é estranho, né, você escrever a sua própria história. Entendeu? Eu escrevo a minha história nos meus livros, Pode como ser testemunhos. biografia. Então, mas dos meus livros. como autobiográfico, talvez, né? Mas assim, nos livros eu acho legal, assim, eu não tenho um livro só sobre o meu testemunho, eu tenho um livro sobre Ou liderança. inspirado em algumas coisas que você viveu, assim. Mas os meus filmes existem personagens que falam de mim. Entendeu? Ah, legal. Existem Verdade. personagens que, por exemplo, eu tenho uma personagem, a gente até tratou agora na reunião de elenco, semana passada, tem uma personagem no filme que se chama Anne, né? Que é, na verdade, Ana, que é a mãe da garota que vai para a faculdade, etc e tal. E essa mulher era uma mulher cristã, uma mulher que você via Jesus, e eu passei todas as características dela para a personagem que vai interpretar. E quem é essa Ana? É a minha mãe que faleceu. Então eu uso referências da minha vida, Lindo. da minha família, da minha mãe, do que eu vivi com isso. Cristo e coloco aquilo em um personagem. Não dizendo, é o Loaran, mas alguém vai... Legal. Por exemplo, o rapaz que vai viver, o cara que é cristão, que vive da fé, que entrega tudo para Jesus, o Marcelo, nesse novo filme. Esse Marcelo tem pelo menos 50% da vida dele é uma inspiração no Loaran.
Uau. Entendeu? Mas eu não preciso dizer isso. Que Sim. lindo. Entendeu? Sim. E como que nasceu o seu amor, assim, pela linguagem do cinema? Como eu disse, como Foi um o primeiro. propósito, né? Então, depois do primeiro, como é que. Mas você gostava de assistir filmes? eu Você sempre, tinha esse sim, hábito? eu sempre gostei, eu achei muito bacana, mas eu nunca tive esse pensamento, eu quero ser um produtor, porque para mim estava muito fora da minha realidade. Uma coisa é dizer assim, o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sul, onde existe um centro cultural de produção de arte, está produzindo alguma coisa. Tanto que foi um grande susto para o Brasil, para a comunidade evangélica e a Assembleia de Deus, um filme vindo do interior do Maranhão, entendeu? Mas no interior do Maranhão tem isso, os meninos fazem isso. Então foi um grande susto. E aí eu fiz o primeiro e disse, cumpri meu propósito. Deus disse, não, está só começando. Aí eu fiz o segundo e disse, Senhor... Agora deu. Me deu. Passei 7 anos sem produzir, bati em várias portas, aí veio o Bené. Depois do Bené, aí veio Entre Nós outra vez. E o legal é que todos os filmes eu comecei sem ter R$1 no bolso, entendeu? Sem estrutura, sem patrocínios de financiamentos públicos, com a fé Só na e fé. a coragem. É como uma vez eu ouvi uma frase de um pastor que trabalha com missões, ele diz, a obra missionária, e o que a gente faz não deixa de ser a obra missionária. Ela começa difícil, torna-se impossível e então ela é feita. Uau. Olha que coisa, entendeu? E eu sempre me perguntei para Deus, Senhor, mas se o projeto é teu, se foi tu que me deu, por que tu não me dá o recurso que eu preciso de uma vez só? Deus disse, porque eu quero que você dependa de mim. Eu vou prover tudo que você precisa, mas se eu te der de uma vez, você vai transformar toda essa glória no que você tem. E não é assim. Nossa. O cinema independente te amadureceu. Com De certeza. certa forma. Então, hoje, você com grandes recursos, certamente Consigo tem fazer capacidade coisas de grandiosas, fazer... entendeu? Até porque você sabe que, por exemplo, eu sou um diretor de um filme. Eu tenho uma história, eu posso contratar uma equipe de várias partes, como a gente está fazendo agora. Vem uma equipe de São Paulo, vem uma equipe do Rio de Janeiro, vem uma equipe de Curitiba, a gente se junta e faz um projeto, entendeu? Mega. Então, quanto mais recurso você tiver, mais longe você consegue chegar. Mas eu sou do time que não espero ter para fazer. Se Deus me deu a visão e disse, começa... Eu tenho hoje, pelo amadurecimento, pelas experiências que eu vivo com ele, eu tenho convicção de que vai chegar. Uma última experiência, a gente já está misturando muita coisa, né? Mas eu ia perguntar, qual foi a maior experiência que você teve assim, nesses 5 filmes que você já fez? Ou a mais desafiadora. A mais desafiadora e que Deus proveu. Eu vou contar da última, que a Renata também acompanhou de perto. Eu escrevi o Entre Nós há 8 anos atrás, fiquei todo esse tempo sem conseguir fazer, e quando foi há 2 anos atrás, então, eu recebi uma profecia. Na profecia, um pastor dizia, olha, eu estou vendo você recebendo uma caixa de presente, nessa caixa tinha um diamante dentro, ele disse, você pegava o diamante se transformava em uma chave. Ele se perguntava para Deus, que chave é essa? Ele falou assim, é uma chave para as nações. Só isso, um enigma, né? E eu fiquei tentando entender que enigma era esse. E eu fui para casa pensar, eu disse, peraí, é uma chave internacional? Um cara que prega, a primeira coisa que ele pensa, você pregador internacional. Vou para fora. Eu disse, mas não é isso, né? A visão tem que ser maior do que o visionário. Se isso acontecer, vai ser consequência do meu trabalho. E eu disse, o que Deus já me deu? O que eu já tenho que pode chegar ao mundo? Eu disse, a arte, o cinema. Qual é uma mensagem que o mundo precisa ouvir e onde Satanás tem atacado? Eu disse, a família. Eu disse, poxa, eu tenho um filme sobre família. Então eu comecei a ligar as coisas e entender de alguma forma, não veio nenhum anjo para dizer, olha meu filho, não. Eu fui entendendo que aquilo poderia ser o projeto do filme. E eu desengavetei o projeto e comecei a fazer todas as conexões que eu precisava. Também sem grana, sem recurso, enfim. E aí foi quando surgiu o Alessandro Ramos, surgiu Renata de Paulo. O lance da Renata foi bem interessante. Porque assim, ela não estava no script, a personagem dela era uma personagem bem mais simples. Nós fizemos teste com 3 garotas de Imperatriz e elas acabaram desistindo, porque como a personagem da Renata, que é a Dani, ela é uma advogada apaixonada pelo
Naquela era secretária, Era né? Na secretária, verdade, quando elas enfim. fizeram o teste. Então, assim, Pior ainda. era apaixonado. Então, as meninas que não eram atrizes, elas ficaram muito preocupadas Com a imagem. com a imagem dela. Você sabe que quem não é ator fica preocupado com Sim. isso. A pessoa que é ator vê isso como um desafio. É um desafio. É um desafio. Bora! Então, vamos, entendeu? Então, assim, mas o que vão pensar de mim depois? Fazendo a outra, né? A amante, etc e tal. Então, aí eu fui, não, Deus está no controle. Aí eu falei, Alessandro, cara, vamos tentar ver o que você tem aí. Arruma uma atriz que venha pelo propósito. A gente não tem muita grana para pagar, mas... E aí ele me passou várias, né? Que ele não quis dizer, essa. Ele, olha, tem essa, tem essa, tem essa. Mas o legal é que quando a minha esposa viu as fotos, ela disse, eu gostei dessa. Que era a Renata. Eu disse, não, eu vou testar as outras primeiro, né? E eu sei que acabou que a Renata entrou no projeto. E aí eu disse, vamos dar uma vida para a personagem. Né? Já que a gente está trazendo uma atriz mesmo, então a gente tem como... Porque às vezes eu dou falas menores para pessoas que não têm a mesma bagagem para não comprometer o projeto. Quanto mais experiência tenha, mais eu vou dando fala para essas pessoas. E aí foi quando a Renata entrou no projeto, tá? Eu vou resumir aqui, nós produzimos o filme. Sua esposa produz junto? Não. Minha esposa, o ministério é ser mãe. Ela só é o do departamento de casting, então. Bastante coisa, aliás. Departamento materno. Eu tenho uma filha de 8 anos especial, então ela vive para cuidar da minha bebezinha. E sua esposa é linda, diga-se de passagem. E aí o que ocorre, para concluir? Então nós terminamos o filme, foi um grande desafio. Só que eu tinha recebido uma palavra de Deus de que aquele filme, aquele projeto iria para as nações, né? E eu disse, para que o filme vá para as nações, eu preciso... Outras línguas. E eu fui fazer um orçamento e para dublar o filme custava 100 mil reais. Eu falei, cara, eu tenho esse dinheiro, entendeu? E aí me veio uma ideia brilhante. Eu disse, eu vou fazer a premiere, vou chamar 50 empresários da cidade e vou passar o filme para eles antes de passar para o público. Vou tocar no copo, porque eu sou especialista em tirar oferta. Nos eventos missionários, né? Não para mim, obviamente. Ele fez tudo isso na premiere. Na premiere. Eu disse, vou passar o filme e no final eu vou pedir essa oferta para os empresários. Escolhi a dedo. Genial. 50 empresários da cidade. Eles não foram todos, mas foram uns 70%. Eu disse, eu não consegui levantar os 100, que eu levante 70 e vai dar certo. E aí passamos, como eu programei tudo. No final eu lancei o desafio e coloquei o Pix. Eu precisava de 100 mil reais. E já era um pouco tarde, eu disse, vou deixar para olhar a conta no outro dia. Quando eu abro a minha conta, imagina quanto tinha. Bem mais. Chuta o valor. 250. 500. Reais. Mentira. 500 reais. Mentira. 500 reais. Eu fiquei pra mim, mega... a fé aqui, né? Hiper mega frustrado. Eu disse, mas como? Mas como é que é isso? Eles não pagaram nem os convites deles, né? Porque eu gastei 5 mil reais só de convites. E eu fiquei assim, arrasado. Eu disse, não, sabe uma coisa? Eu vou só lançar isso aí no YouTube mesmo, em português, e seja o que Deus quiser, acabou. A gente tinha que fazer umas correções e demoramos uns 30 dias. 30 dias depois, alguém que eu tinha convidado para o filme esteve na minha sala e a gente conversando, tá? Eu disse, pena que você não veio para o lançamento, né? Ela disse, pois é, não deu, estava viajando. Aí eu comecei a mostrar algumas cenas do filme para ela. Ela disse assim, o que você vai fazer agora? Eu disse, não, eu vou lançar no YouTube em português, queria dublar, mas até fiz um pedido para os empresários, mas não deu certo. E ela disse, quanto custa? Eu falei assim, 100 mil, muita grana. Ela disse, Aí ela baixou a cabeça, ficou assim pensando. Ela disse, Loran, eu tô toda arrepiada. Eu não estava entendendo porque Deus estava mandando eu subir aqui na sua sala, mas agora eu estou entendendo. Você pode dublar o filme que eu vou pagar a conta. Assim. Assim. Viu, Deus mandou. Deus é Deus, né? Então Deus disse, você fez um planejamento, você pegou os melhores, mas para provar que eu sou Deus, eu vou usar uma pessoa sem você precisar pedir para fazer tudo o que você precisa. Gente, eu vou deixar vocês falar, senão eu tomo conta do podcast todo. Mas o podcast é seu, o TimeCast você é o convidado. Você que é o convidado. Mas, Loran, eu tô aqui chocada, porque eu quero entender um pouco mais de como que você consegue produzir. É o quinto, você vai pro sexto? Não, pro quinto. Pro quinto filme. O sexto já tá escrito, mas a gente vai pro quinto. Aí, ó. Imperatriz lá no Maranhão, é isso, né? É tudo produzido lá.
Como que você foge do lugar, do eixo? Porque geralmente é Rio-São Paulo. Sim. Aqui que tá as maiores produtoras de audiovisual, aqui que tá os equipamentos, aqui que tá os atores, aqui que tá tudo. E como é que você faz isso na contramão do mundo e consegue produzir coisas maravilhosas no interior do Maranhão? Desculpa perguntar assim, mas é verdade. Porque já é desafiador a gente fazer cinema em São Paulo, no Rio. Só tem uma explicação para isso, 5 letras. J-E-S-U-S. Aí ele. Aleluia. Então, assim, é ele quem nos chama para o propósito. O maior dom que Deus nos deu não foi o dom da vista, foi o dom da visão. A vista é a capacidade de enxergar com os nossos próprios olhos aquilo que nós podemos ver na nossa frente. Sim. Mas a visão é a capacidade de enxergar além do que os nossos olhos físicos podem ver. Uau. A vista é uma função dos olhos, a visão é a função do coração. Com a vista nós vemos o que é, com a visão nós vemos o que poderá ser. Então, pelos olhos humanos, pelos olhos terrenos, jamais. Mas pelos olhos espirituais, Deus viu graça em mim, e não só em mim, mas em uma igreja apaixonada por missões. E eu sempre digo isso, time, e eu devo dividir, eu não vou dizer glória, porque a glória ela pertence só a Deus, né? Sim. Mas os méritos. Eu preciso dividir esses méritos com a minha igreja, com o meu pastor, e eu tenho certeza que tudo isso aconteceu porque Deus quis honrar a minha igreja. Para você ter noção, a minha igreja hoje é uma igreja que sustenta mais de 600 missionários no mundo. Uau. Então, assim, uma semente que Deus disse, eu vou soprar o teu nome. Tá? Então, tudo que acontece não é só porque a Luaran... Não. É um projeto de Deus, um projeto para uma cidade, um projeto para uma igreja. Deus cria conexões e faz aquilo acontecer. Então, é claro que hoje existem vários produtores de cinema, tem o Fábio, tem o Nigli, né? Acho que é isso. Miguel Nigli, tantas outras pessoas. Jefferson Nagli, entendeu? Tem muita gente que tem até mais experiência, mais equipamentos, enfim, mas estão aqui no eixo principal. Sim. Exato. Entendeu? Eu tô fora do Você eixo. tá fora do Então, eixo. meu Essa desafio é é a pergunta. fazer o que eu faço com o pouco recurso que eu tenho, tá? E não é nem recurso financeiro, né? Recurso de Humano e tudo. material, é tudo, entendeu? porque é tudo mais desafiador levar pra lá, assim, né? A estrutura. É caro, né? É De caríssimo, fato, é. né? Hoje é que eu tô ousando um pouquinho mais em estar colocando no meu casting atores profissionais, porque o mercado hoje exige isso de mim, tá? As pessoas não querem mais saber, o Luaran lá do interior do Maranhão, ele pega um filme meu, Nem sabe, ele quer né? comparar com produções hollywoodianas, ele não sabe que... E ele quer que os seus filmes, de fato, alcance pessoas no mundo, No mundo todo. inteiro. Então, o Entre Nós Outra Vez, por exemplo, ele chega na casa das pessoas, nas famílias, e assim, inicialmente você não entende que é um filme cristão. É do meio para o final que você começa a entender, porque aí, né, o babado começa a acontecer. E tem um porquê isso, né? É. A gente quis fazer um filme, eu acho assim, cada projeto ele tem a sua identidade, ele tem a sua conexão, e o Entre Nós, ele nasceu como um filme para alcançar pessoas que não assistiriam um filme evangélico de cara, tá? Então, assim, a pessoa que é bem radical, bem religiosa, ela até olha assim, até ela entender o filme, às vezes ela desliga na metade. Exato. Assisti 50% do filme, até agora não vi nada de Deus. Nada de Jesus. Mas por quê? Porque, na verdade, não é que a gente não mostra Deus. A gente está mostrando a ação do inimigo Exato. para destruir as famílias e como Deus vem no final para restaurar a família. Então, existe um objetivo em relação a isso. Já Renúncia, não. Renúncia é um filme que a gente tem um público específico que a gente quer alcançar, que não é só, mas é principalmente o jovem cristão, que está na universidade, que está sendo seduzido por essas ideologias progressistas. Então nós queremos alcançar o coração do jovem. Eu não faço, como eu falei, eu não ganho dinheiro com cinema. Sim. Então, mas hoje eu sou pastor de jovens e Deus me entrega isso como um propósito. Olha, leve essa mensagem. Como você não pode estar em todos os lugares falando para ele, então usa a arte
para levar Pra essa alcançar mais mensagem pessoas. da transformação, Que de fato é imensurável, né? da metanoia, como Romanos 12:2 vai nos dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sim. Porque hoje a maior batalha é pela mente. Né? Aquela ideia, por exemplo, que a gente tinha daquele diabo mitológico, aquele bichão, né, com um garfão, vestido numa capa vermelha, preta, isso é coisa que faz parte do gibi da nossa adolescência. Mas se a gente olhar hoje, o inimigo não se apresenta dessa forma. O inimigo se apresenta através de ideologias que vão entrando, bagunçando a ideia dos nossos jovens e da sociedade como geral, e pautas que antes eram tidas como totalmente que as pessoas repudiavam, vai entrando de uma forma tão natural na nossa mente que você começa já a olhar para aquilo com naturalidade. Exato. Entendeu? E até em um determinado ponto relativizar aquilo que é absoluto. É aí onde está o problema. Mas será se isso é mesmo? Aí é onde vem o movimento progressista, e aí a gente envolve feminismo e uma série. Então, assim, aí, Renata, a gente vai... Pois sabe, né? Pois é, né? Pois é. Isso aí é o próximo, né? E falando em Renata de Paula, gente, que alegria, né? Que alegria ter Renata aí também com a gente nesse projeto. Alegria minha. Para mim foi uma grande surpresa. É um presente de Deus ter Renata. Eu sempre digo que Deus, ele cria conexões, né? E Renata veio para esse projeto já nos 45 do segundo tempo. Pois é. E foi um direcionamento de Deus, porque também Deus atendeu um pedido do coração dela, né? E a Bíblia diz que a humildade precede o quê? Precede a honra. Então, a gente vê, Renata, e aqui eu posso falar isso e não preciso puxar saco, não preciso jogar confetes, mas a gente consegue ver Cristo em você, e a tua humildade tem feito com que Deus te honre. Aleluia. E o resultado disso é que está aí, né? Renata de Paula, no seu primeiro trabalho, a única que foi indicada no festival. Né? Isso, obviamente, não desmerece nenhum dos outros atores. Todos trabalharam muito bem. Eu quero aqui registrar o Alessandro Ramos, a Luana Denigro, os atores de Imperatriz. Todos deram o seu melhor. Mas Deus disse... Agora é a vez da Rê. Glória a Deus. Independentemente, né, do que venha, né? Mas a gente sabe que só ser indicada a esse prêmio é Deus dizendo: continua nesse caminho. E não muda o foco. Entendeu? Enquanto você está no caminho, Deus vai criando né, uma trilha de sucesso. Mas mudou o foco, aí o perigo é esse. A gente tem aí o trailer do Entre Nós Outra Vez, só pra gente olhar, que é o que a Rê tá, e que ela foi indicada ao FIC, que quando você olhar esse episódio, pode ser que... Aí. Vai! Você não consegue entender? Você é acordado até essa hora todos os dias, você tá se prejudicando! Tudo bem, doutor? Por favor, sente-se. Esse pequeno segredo não te incomoda, Miguel? Manda a localização pra gente. Estamos indo pra lá. Chegou a hora? Vamos lá. Você não entende a gravidade do que tá acontecendo aqui, Daniel? Ele só fica lá naquele quarto jogando dia e noite. Verdade. Eu tenho certeza que vai te fazer muito bem. Você não é minha mãe! Sai fora e não enche meu saco! Acabou! Mão na cabeça! Agora você vai jogar na minha cara! Você quer que haja harmonia na sua família, entre os seus filhos? Relaxa, Esqueci pai. de falar, ator. Me dá uma chance de recomeçar, meu Deus. E olha, em um mês, a gente bateu mais de 80 mil visualizações. Orgânicas, totalmente. sem nenhum tipo de impulsionamento. Exatamente. Qual foi o maior desafio de gravar esse filme?
São tantos desafios, um atrás do outro, né? Mas qual foi o maior, assim, que você falou assim, agora eu acho que não vai dar pra superar e superou? Socorro, Deus! Assim, como eu passei 8 anos sem... Eu bati em várias portas, então eu não posso... Mas você ficou sem produzir durante 8 anos? Sem produzir. Pelo menos esse filme, aí produzi outros, né? Ah, você produziu outros, esse tava já na geladeira. Na geladeira, tava lá guardadinho. Eu achava que eu não ia mais produzir ele. E aí foi quando Deus disse... Você tem algum outro guardado assim? Tem, entendeu? Tem sim. Esse outro é um projeto bem mais desafiador. É um filme histórico, é um filme que fala um pouco da história da nossa igreja, né, da Assembleia de Deus. Uau. Então é um filme que você conta uma história de 100 anos atrás, e aí eu não posso simplesmente chegar, vamos fazer. Não, atenção, empresários! Aí, ó. Vamos prestar atenção aqui em Loaran Lins, porque ele tem um filme aí maravilhoso na gaveta. Aprovado pelo governo federal, pela Olha Ancine. aí. Nossa! Olha aí. Então só falta verba. Só falta verba. Infelizmente, hoje a gente tem esse problema, né? As produções cristãs, elas têm essa certa dificuldade. Eu tive 3 dos meus filmes aprovados pelo governo federal para dedução de impostos. O Bené, o Entre Nós eu aprovei R$2 milhões pelo governo, mas o fomento indireto, que o fomento direto é aquele que o governo te dá o dinheiro. O fomento indireto, ele permite que você capte e faça a isenção fiscal. E também o filme da história da Assembleia de Deus. Então, esses 3 filmes eu consegui a aprovação do governo, mas eu não consegui o empresariado para poder fazer o financiamento. E assim, é uma abertura que a Rê está falando aqui, interessante, que o mercado, que os empresários possam olhar de uma forma diferente. Até porque, por exemplo, no meu caso específico, e não só meu, mas de outros filmes, gente, é uma isenção fiscal, você não vai tirar nada da sua empresa. Você vai só tirar parte daquilo que você já paga para o governo para poder deslocar esse valor para um projeto. Só que às vezes a gente... Vamos ser sinceros, às vezes, para você ser recebido pelo empresário, porque não pode ser um empresário pequeno, tem que ser empresários grandes. Sim. Então, às vezes, você não consegue nem falar com eles. Eles te mandam para uma assessoria, da assessoria, e você não chega no coração dele. E se não chegar no coração do dono, não vai investir. Não vai, entendeu? Você sabe que não vai. Então, ou às vezes você tem uma amizade muito boa, que não é o meu caso, com grandes empresários, donos de bancos, donos de, enfim, de empresas grandiosas, ou então você vai ficar patinando. Então, eu aprovei os projetos e isso me trouxe um pouco de frustração por não conseguir captar, até uma hora que eu decidi, cara, eu não vou ficar parado, eu vou fazer. Se eu não conseguir fazer um filme com R$1 milhão, mas se eu tiver 100 mil, eu vou fazer com 100 mil. Mas eu não vou deixar de fazer, porque eu tenho que cumprir o meu propósito. Sim. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho aqui na Terra. E você acha que o fato de você estar no Maranhão e Imperatriz também acaba dificultando o processo de captação, de maneira geral? Você acha que se você estivesse em São Paulo, por exemplo, no Sul, no Sudeste, isso seria mais fácil? Só em estar aqui, não. Eu precisaria ter um network, um relacionamento. Porque imagina que eu, por exemplo, eu mudei meu domicílio aqui para São Paulo. Estou morando aqui num apartamento em São Paulo. Isso não quer dizer nada. São Paulo tem 13 milhões, 15 milhões de habitantes. Então eu sou só mais um aqui. De repente, lá eu sou muito mais honrado do que eu vindo para cá. Então não é só você estar aqui, mas você ter esse network, essa rede de contatos, que não é de um dia para a noite. Sim. Mas hoje eu penso da seguinte forma, isso até pelas experiências com os outros filmes. Se for para acontecer, vai acontecer. É como a dublagem do filme. Eu não esperava mais e Deus usou uma pessoa e disse, Deus mandou vir aqui. Então, por exemplo, esse filme da Assembleia de Deus, se for para acontecer, Deus vai criar uma situação e levantar empresários para acontecer. Se não for, pelo menos não for comigo, lá na frente Deus levanta uma outra pessoa para contar essa história. Mas, no tempo de Deus. Não adianta. Eu já puxei para um lado, já puxei para o outro. Teve projeto que eu puxei os cabelos, fiquei careca, botei cabelo de novo, entendeu? Eu já fui careca, sabia, Rê? Totalmente careca. Não é peruca não, é cabelo mesmo. Enfim. E Deus é bom. Deus é bom, isso é verdade. Sim. Mas hoje, como é que é a sua estrutura? Você fala assim, vou fazer um filme. Você tem uma equipe por trás, você já tem os equipamentos, Porque eu fico pensando assim, beleza, vou fazer um filme.
qual é o primeiro passo que você faz? Você tem uma produtora. Eu tenho uma Você tem uma produtora. Yavé Filmes, o nome já diz, né? Yavé, então é tudo voltado para Deus, é o nome hebraico de Deus, Yavé. E eu tenho uma estrutura, né, de câmeras, de microfones, de iluminação, enfim. Legal. Então, o que eu preciso minimamente para fazer um filme, no padrão do Entre Nós, até um pouco melhor, eu tenho, tá? Obviamente, se eu tiver, por exemplo, hoje eu trabalho com na linha de cinema, Blackmagic 6K. São câmeras excelentes, mas, obviamente, para uma mega produção, elas já estão desatualizadas. Eu teria que entrar numa ARRI que custa 100 mil, 200 mil, etc e tal. Mas o que eu tenho, dá para produzir um conteúdo legal dentro daquilo que a gente quer alcançar. Agora, se eu tenho uma verba maior, aí eu vou comprar equipamentos ainda melhores, etc e tal. Mas eu tenho uma estrutura, eu tenho uma produtora e eu tenho uma equipe que trabalha. Essa equipe, ela não é necessariamente... Eles não são funcionários meus. Sim. Até porque um filme, às vezes, você passa 2 anos sem gravar e reúne. Então, assim, vai rolar um filme agora. Vamos rodar um filme no Maranhão. Gildásio, meu diretor de fotografia. E aí? Tá disponível? Tá, vamos acertar aqui. Então, vem. O diretor de arte. Vamos aqui atrás do elenco. Por exemplo, esse filme, esse remake, eu fiz questão de chamar ou contratar um elenco profissional, né? A maioria são 3 aqui de São Paulo e 4 de Curitiba. É esse próximo que a gente vai rodar, que é esse próximo. Então, Renúncia. assim, ele é um filme que vai ter mais de 300 pessoas envolvidas no projeto, entre figurantes e tudo mais. Até mais, vai ter até umas 500 pessoas. Só que assim, o núcleo principal dele, dos atores que tem fala, ele é todo um núcleo de atores experientes. Por quê? Justamente porque eu sei que o mercado vai me exigindo e quanto mais qualidade eu tiver na entrega dessas atuações... A Verônica falou uma coisa bem interessante para mim. Ela disse, ela conhece a minha realidade. Ela disse, Loran, você tem bons equipamentos, você escreve boas histórias. Mas se você não tiver bons atores para contar essas histórias, nada vai adiantar você ter um equipamento ultra mega power de $1 milhão. As pessoas não vão olhar para o teu equipamento. E aí você é atriz, você eu vou ter disso, que puxar né? a sardinha pro meu lado, porque eu falei inclusive pra Verônica aqui. Se vocês quiserem assistir o episódio da Verônica Brandler, eu falei pra ela, eu falei, olha, Verônica, isso é uma coisa que inclusive você precisa levantar essa bandeira mesmo. Porque você como representante, né, e faz um evento tão grandioso quanto esse, que é o FIC, a gente precisa começar a valorizar que é exatamente isso, porque às vezes você tem uma boa história, mas ela tem que ser bem contada. A diferença de você ter atores profissionais e de você não ter atores profissionais. E nem sempre o ator profissional vai encaixar no personagem. Exato. Isso, né? Mas dependendo do personagem, você tem ali uma preparação, dá certo. Mas você não pode ter, assim, 90%, 80% do elenco de não atores. Acaba prejudicando um pouco a obra, de fato. Hoje é o contrário. Eu tenho 80% de atores profissionais isso. e 20%. Perfeito. Só que mesmo esses 20%, eu coloco com papéis, eles passam por seletivas, por audições. Tem perfil. Tem um perfil. E também papéis que eu entendo que mesmo que ele não seja, né, top, ele não vai comprometer o filme. Sim, a obra. Tá? Então, assim, são pequenas Se falas. ele trouxer o tom Perfeito, dele da isso. vida, entendeu? Porque, dia a dia e eu vou tá te bom. falar, Loran, isso aí vai ser até mais econômico pra você. Sim. Porque Verdade. você trabalhar com um ator profissional, você vai fazer o filme muito mais rápido. Cara, e isso... A tua entrega vai ser maior, você vai, né? E tudo não, vai e ser não mais... é porque o ator não profissional não queira fazer o melhor dele, mas é porque cada um entrega aquilo que tem. Que tem. Ó, você viu, por né? exemplo, Isso. uma participação minha, né, no filme. Mas eu sou categórico em dizer, eu não sou ator. Tá? Sim. Não, eu não sou ator. Os papéis que eu faço no meu filme são papéis dentro de uma linha de conforto. Em todos os meus... No Renúncia, eu fui um líder de jovens, o que eu já era à época. No Bené, eu fui um advogado. Eu sou um advogado. No Entre Nós, eu sou um pastor. Então, eu faço Você é um pastor. eu sou um pastor. Eu faço aquilo que eu não preciso atuar. É o meu personagem, a minha vida real. Então, não compromete. Agora, por exemplo, não, eu quero ser o protagonista da história. Cara, vai ficar horrível, entendeu? Porque eu não sou ator, tá? Então, e é muito texto, pouco tempo para gravar. E mesmo que fosse, eu não sou, entendeu? Também. Então eu tenho que reconhecer isso. Eu gosto de ter uma participação no filme, aquela coisa, deixei o meu registro aí, o diretor do filme, né? Eu acho que é legal, eu curto isso. Mas uma cena de 1 minuto, 1 minuto e meio para mim, tá suficiente. No outro filme, já até adianto, no remake do Renúncia, eu vou ser um pastor de novo, entendeu? Então é só um registro que não vai comprometer o filme. Sim.
Agora, o que é interessante, e até me surpreendeu, meu pastor tem 71 anos de idade, mas é um cara muito visionário, não é artista, mas é muito visionário. E eu cheguei para ele e disse, pastor, eu estava querendo trabalhar esse ano o remake do Renúncia, né, do meu primeiro filme, foi um filme evangelístico, até dentro desse projeto mesmo, que é para a juventude, me veio ao coração e eu acho que eu vou tocar esse projeto. E de repente, olha o que eu falei para ele. E de repente, sei lá, a gente escolhe os jovens daqui mesmo, igual a gente fez o outro, tá? Eu faço uma seleção. Ele disse, não, Luara, não. Você já alcançou um nível que você não pode mais trabalhar assim. Você tem que trazer os artistas, né? Você tem que trazer os atores profissionais, porque isso vai valorizar o projeto e vai fazer... Olha, meu pastor dizendo isso. Porque é claro que eu tinha essa visão, mas eu disse assim, não, eu vou até para honrar. Ele disse, não, eu sei que você... O meu pastor dizendo, eu sei que você às vezes vem com essa fala para mim no sentido de querer honrar a igreja, mas você não precisa se preocupar em honrar a igreja, você precisa querer se preocupar em honrar o reino. E para que mais pessoas sejam alcançadas no reino, você tem que cada vez profissionalizar mais seu projeto. Exato. E você trazer atores profissionais, independentemente de onde eles venham, vai fazer com que esse projeto chegue em lugares onde talvez com atores amadores não chegaria. Muito bom. Então, assim, Deus vai suprir as necessidades. Exato. E é muito bom para nós. Achei muito legal um cara de 72 anos dizer isso para mim, um visionário, pastor, visionário. E é muito bom para nós, atores cristãos, evangélicos, ter cada vez mais esse espaço, né? Porque a gente quer, no fundo, usar o nosso dom, o nosso talento, a nossa vocação para o reino. Então, quanto mais projetos a gente tiver, mais feliz a gente vai ficar, não é verdade, time? Porque não, é verdade. Nós somos atores, nós somos atrizes. Mas eu acho isso muito legal que o Luaran faz, dessa coisa da autoprodução também, porque abre um leque, né? E é isso, quando eu produzo algo, eu não tô produzindo para mim, eu tô produzindo para o outro. Exatamente. também. Para a classe artística, né? Para todo mundo que tá envolvido, né? No reino também e no mesmo propósito. Que Deus vai unir, Deus une as pessoas que estão envolvidas no mesmo propósito. Isso não tem nem o que falar, né? Não é nem a gente, às vezes a gente fala, eu escolhi fulano. Não é o fato de você ser cristão e evangélico que vai fazer você ser aprovado, não. E sim a capacidade. Mas é a minha opinião. Bem, minha opinião mesmo. Eu acho sim importante você levar em consideração a visão que essa pessoa tem sobre o projeto, sabe? Porque em algum momento você vai ter que se posicionar. E aí, assim, se a sua crença, se aquilo que você prega, a maneira como você se comporta na vida não tiver relação direta ou indireta com aquele projeto que você participou, na minha opinião, acaba dando um ruído na comunicação. Entende? Então eu sou polêmica, hein, gente? Ela é polêmica. Mas isso não é polêmica, A Renata, ela gosta de polêmica aqui, mas ó, não é que eu não acho que tenha que ter espaço, muito pelo contrário, a gente tem que dar oportunidade para todos, porque a gente tem que avaliar a capacidade. Isso não tô falando só do segmento, eu sou ator ou atriz, diretor, todo segmento, né? Mas eu sempre acho importante você avaliar o quanto aquela pessoa tem a ver com o teu projeto. E eu não tô falando só de cinema, tô falando em tudo, eu concordo com você. Tudo. Sim. Porque dá ruído. Amiga, uma hora vai dar ruído e aí você vê parcerias sendo desfeitas de uma maneira natural, sociedades sendo desfeitas também de uma maneira natural. Então, a gente precisa ser intencional na nossa vida. E puxando aqui para esse nicho, cada vez mais a gente precisa realmente pensar sobre isso, sabe? Para que a gente consiga alcançar cada vez mais... como que eu vou dizer, chegar mais longe mesmo com o nosso projeto, sabe? É a minha opinião. Eu concordo com você. .br. Não, eu concordo. E assim, a gente obviamente abre, né, para que outras pessoas realmente participem. Eu não vejo nenhum problema, mas quanto mais a gente conseguir ter pessoas que entendam o projeto, além do profissionalismo do projeto, mas como a visão de reino, a visão espiritual, e se entregue para o projeto, mais a gente vai conseguir ter um resultado e uma comunicação melhor. Eu acho que é isso que a Renata está querendo dizer. Você já teve entendeu? um caso, ou alguns casos, que
a pessoa aceitou Jesus, ou você entendeu que Deus ali entrou no coração durante o processo? Porque também pode acontecer isso. Sim. Isso acontece muito, né? Muitos filmes. Eu não consigo te dizer assim, porque a grande parte dos meus filmes, quase a sua totalidade, eu sempre trabalhei com o pessoal de igreja, tá? Então, assim, esporadicamente, às vezes uma pessoa ou outra, só que quando vem para o projeto, eu procuro separar as coisas, tipo assim, para não ficar, vou te evangelizar aqui enquanto está acontecendo. Não, se o Espírito Santo quiser trabalhar, você vai ver Jesus através do meu comportamento, através da produção, mas eu não fico ali tentando convencer a pessoa daquilo. É que às vezes o próprio processo pode impactar essa pessoa. Então, né? assim, e talvez por serem projetos muito rápidos também, a gente não teve esse resultado. Mas sementes foram lançadas. Ótimo. Agora sim, eu reafirmo, quanto mais você tiver pessoas que entendam o projeto dentro da sua perspectiva profissional, mas que não veja isso apenas como um negócio, como um business, como um produto. É como eu disse, hoje eu trabalho com produção de cinema cristão, eu não sou formado em cinema, eu sou um autodidata, e o cinema, para mim, ele não é o fim, ele é o meio. Ele é o meio. Tá? Ele é o meio. Então, ele é só a estratégia que Deus me deu para alcançar um número maior de pessoas. E eu tenho procurado, ano após ano, crescer também, me profissionalizar. Inclusive, esse próximo filme que a gente vai fazer agora, ele precisa necessariamente ser nosso melhor filme, né, Renata? E vai ser. Será? Vai ser. Eu estou... Nossa, é uma história linda. Vamos até chegar nele, vamos avaliar a trajetória dos seus filmes, assim, se você pudesse dar uma frase para cada um deles. Qual frase você daria pro Renúncia? Que é esse trailer que a gente viu aqui. Primeiro. Né? O primeiro. Eu tenho muita dificuldade. Que é o que vai ser o remake, né? Uma frase ou uma palavra? Eu tenho muita dificuldade, às vezes eu falo demais de resumir em uma palavra e uma frase. Pode falar mais. Uma palavra pro Renúncia. Renúncia! Uma palavra renascer. Não vale. Eu acho que Renúncia foi como é que eu posso dizer? Foi um despertar de Deus na minha vida para um projeto maior. Foi uma mudança. Como é que eu posso dizer? Me ajuda uma palavra? Não é rompimento, mas foi... transição. Uma transição assim poderosa no meu ministério, na minha vida, de ver o meu próprio ministério dentro de uma perspectiva bem maior, de que eu poderia chegar mais longe. E o Renascer, a gente tem o trailer aí, vamos ver? Que agora eu quero ver todos. Eu quero ver todos os trailers. Eu vou ver com você, porque esse eu também não vi. Você não viu? Não. Tem o Renascer e o Bené. Parece que a cada dia que passa os esgotos. É a mesma do primeiro. As barreiras eram grandes. Eu sou médica. Ela tá no terceiro, no quarto também? Não. Mas aí um trabalho participações menores. Nós somos soldados especiais. Aprendia todos os dias das coisas de Deus. Mas o desejo por missões era mais forte. Em nome de Jesus, nós te clamamos agora. Dos mesmos produtores de Renúncia, Renascer, o filme. Um despertar para o chamado missionário. Uma viagem pela dura vida. No Suriname, na Bolívia, no aldeia indígena, no Maranhão e aqui em São Paulo. É mesmo? Renascer, o filme. Na época do DVD, 2014. Uau! Muito bom. Qual é a frase ou... Renascer, paixão por almas, né? Ele surgiu com essa perspectiva de despertar jovens para o seu chamado e entender que existem milhões e centenas de povos ainda que precisam conhecer o Evangelho. Então, o Renascer veio como um despertamento missionário. Uau, muito bom. E o Bené? A gente tem aí o trailer do Bené? Bené é uma história de vida impactante. O poder da graça. O poder da transformação. Entendeu? O que Deus pode fazer pegando o mais vil pecador e fazendo dele um instrumento de mudança e de salvação. Bené. Por que o nome Bené? Eu tenho uma suspeita, mas eu quero que você explique pro pessoal que tá Na verdade, esse filme, quando eu escrevi ele, o nome... vamos assistir o trailer? Atento, cela 2. A vida é difícil mesmo. Mas olha, o importante é a gente não desistir. Baseada em uma história real.
Filmado em Imperatriz. Seu pai morreu. Fica de boa. Berezinho agora é nosso, beleza? Adeus, né? Polícia! Olha isso. A situação aqui evoluiu. Por que você tá fazendo isso, Zé? Por quê? Por tá me desrespeitando! Em fevereiro. Essa semana eu vou fazer um corre. Então vamos beber moral, patrão! Em fevereiro. 2022. Então, assim, é um filme de ação, polícia, muita taca. Totalmente diferente, né? E foi até legal, porque assim, esse filme a gente teve 2 atores, eles não eram atores de cinema, mas eram atores do teatro, então tinha um Sim. né? O filme, na verdade, ele não se chamava Bené, ele se chamava A Saída, que é Cristo, né? Que é uma mudança, uma transformação. Só que quando a gente estava no final das gravações do filme, a Netflix lançou uma série holandesa com o nome A Saída. Aí a gente bugou tudo, e agora como é que vamos fazer? E Bené era a alcunha do Carlos Augusto, que é o personagem do filme. Era o apelido dele no crime, Bené. E ficou legal, entendeu? Então Bené era o nome dele no crime. Mas Bené tem um significado em latim, não, em aramaico. Não, mas o Bené é o filme da história do Carlos Augusto. E Bené era o nome dele no crime. Nossa, então é a história do Bené. Muito bom. Então ficou Bené. E assim, a gente teve só 2 atores, não era do cinema, mas era do teatro, que foi o cara que interpretou o Bené na vida adulta, porque teve também a vida infantil e a adolescência. E também a esposa dele, que também fez a esposa dele fez a mãe dele quando ele era criança, né? Então, esses 2. Eu sempre, às vezes, conto nas minhas palestras, o pessoal até ri bastante, porque nós temos, não apareceu nesse trailer, mas tem no outro trailer, tem uma delegada no filme que é quem prende o Bené. E uma mulher muito zangada, né, naquela época e tudo mais, aquela do norte, nordeste, né, aquelas delegadas perfil bem zangado. Eu disse, meu Deus, quem é que eu vou colocar para ser a delegada? Eu preciso de uma mulher zangada. Aí eu disse... Preciso de uma mulher zangada. Com cara de zangada. Com cara de zangada. E aí me veio uma ideia. Eu chamei a presidente do ciclo de oração da igreja. Uma amiga. Aquelas que você olha e já dá até medo só de olhar. Isso vai ser você. O pessoal ri com isso, mas aí foi. Então, assim, o filme é feito por pastores, por jovens da igreja, presidente do ciclo de oração. É um mistério de Deus, né? Realmente é um mistério de Deus. É muito mistério. Você extrair de pessoas que não teriam nada para entregar e conseguem entregar aquilo que dentro da nossa realidade, porque você também tem que ser justo, né? Eu acho que não é justo eu pegar uma produção feita com atores que não são atores e querer comparar com uma galera hiper, mega, ultra que fez faculdade, que tem 10 filmes. Não. Mas dentro daquilo que a gente podia entregar, eles deram o seu melhor. Isso para mim é excelência. Excelência não é você fazer aquilo que ninguém nunca fez. Excelência é você fazer, mesmo com um pouco, aquilo que é como Eclesiastes 9:10 diz: tudo que te vier às mãos, faça. Faça com o melhor das tuas forças. Porque para a sepultura onde você vai, não há engenho, sabedoria, nem outra coisa mais. Isso fala primeiro de oportunidades. Há um ditado chinês que diz que 3 coisas não voltam atrás: a flecha lançada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Oportunidades vêm e passam. Podem até vir outras, mas aquelas que passaram não voltam mais. Então, oportunidade. Deus te entrega e coloca em tuas mãos oportunidades para que você possa fazer coisas grandes para Ele. E aí Ele te chama para fazer isso com excelência, que é dar o seu melhor. Assim como um dia Ele deu o quê? O melhor que Ele tinha. O que era o melhor que Ele tinha? O seu filho. Muito bom. Então, o mínimo que a gente pode fazer é retribuir, usando aquilo que Ele já nos deu para fazer com excelência. Então, quando eu, como líder de jovens, olha, gente, você não precisa querer copiar o pastor Loaran e fazer filmes. Não. Às vezes você está lá na sua igreja, você vai fazer uma peça de teatro com os jovens da sua igreja, faça o melhor, dê o seu melhor. Tem até uma música, né? Faça o melhor, né? Faça o melhor para Deus. Então faça o melhor, dê o seu melhor e Deus vai te honrar. Lá no céu não vai existir esse maior, esse menor, seremos todos iguais. Verdade. Né? Agora, estamos plantando. A verdade é
E eu sempre, minha esposa até briga comigo, mas eu sempre digo assim, eu não tenho medo de morrer, porque a morte é uma passagem para a vida eterna, né? E tem uns que morrem com 100, tem outros que morrem com 10, com 20, com 30. A Bíblia diz que o morrer é Cristo, o viver é lucro. Nós não podemos ter medo, nós precisamos viver intensamente. O meu único receio é não terminar o propósito. Nossa. Tá? E eu vou contar uma experiência, posso contar? Claro. Uma experiência que me fez abrir meus olhos e talvez falar disso com propriedade e talvez com um coração tão cheio de Deus. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, Deus me deu uma revelação e nessa revelação eu vi a minha morte. Eu estava, claro, sem sonhos, mas foi aquela revelação muito real. Eu dirigi o meu carro e o meu carro colidia com outro automóvel e eu morria. Eu ainda muito jovem, por volta dos meus 20 e poucos anos de idade. E um ser espiritual, um anjo, como é que era, pastor? Tinha asa, voava? Não lembro, não era, tinha um ser espiritual. Me levava até a minha congregação, onde eu via a igreja lotada, um caixão, era o meu corpo que estava lá, e as pessoas chorando muito. Eu olhava e de repente aquele ser espiritual apontava e disse, precisamos ir. E em frações de segundos a gente estava numa outra dimensão, em um local, embora eu não tenha muitas lembranças, mas eu sabia que ali era o local preparado para os santos, né? Aqueles que já morreram com Cristo. E havia um sentimento de muito regozijo no meu coração, de muita alegria, mas em frações de segundo aquele sentimento, ele passou de alegria para tristeza. Uma tristeza e um peso como em toda a minha vida eu nunca tinha sentido nada igual. Eu não conseguia explicar como eu poderia estar no céu e sentindo toda aquela tristeza. E dentro de mim eu perguntava para Deus, Pai, por que eu estou sentindo tanta tristeza aqui no céu, se no céu não há tristeza? E para que ninguém pense que eu estou aqui fazendo algo, né, que gere uma heresia, não, no céu não tem tristeza. Aquela era apenas uma forma de Deus falar comigo. Jamais eu vou defender que há tristeza no céu. Não, fique tranquilo. Era uma forma de Deus falar comigo. E quando eu perguntei para Deus, Pai, por que eu estou sentindo essa tristeza no meu coração? Então o Espírito Santo, Deus começou, eu ouvi a voz de Deus falando comigo na revelação, disse, filho, a dor que você está sentindo é a dor de milhares e milhares de almas que todos os dias estão morrendo indo para o inferno. A dor que você está sentindo é o grito da obra missionária, é o grito de jovens que estão sem esperança, perdidos nas drogas, na prostituição, à beira de um suicídio. É a dor de pessoas que estão precisando de ajuda, que precisam de você. E enquanto você não cumprir o propósito para o qual eu te escolhi na terra, você não pode estar aqui no céu. Volta e termina o propósito. Quando ele falou isso, ele apontou um caminho, eu comecei a andar e eu acordei. Não preciso dizer mais nada, né? Mas daí você acordou e acordou com força. Chorando, mas não, eu acordei desesperado, chorando. Porque assim, eu senti uma dor. Mas o que mudou dentro de você? O que mudou foi o sentimento de trabalhar ainda mais para Jesus, de usar cada dia, cada momento da minha vida a ponto de abrir mão da minha profissão como advogado, para viver integralmente para Deus, para ter Deus como meu patrão, para viver na dependência e dizer, eu vou cuidar de você, cuida da minha obra que eu vou cuidar de você, entendeu? É como se tivesse presente sempre uma urgência dentro de você. Entendeu? Claro, eu não vou resolver o problema da humanidade, né? E nem precisa, Jesus já morreu por todos nós, mas Deus nos chama para propósitos e eu só posso ganhar a minha geração. Cada geração é levantada para ganhar a sua geração. É isso. Então eu não sei quanto tempo, eu quero viver ainda mais 50 anos pelo menos, mas eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Esses dias eu enterrei uma amiga minha radialista que trabalhei com ela com 37 anos de idade, gente. Entendeu? Fiquei muito mal com ela. Menina nova, bonita, no rádio, trabalhando. Do nada comecei a sentir umas dores nas costas. Foi para o hospital, fizeram lá entubaram ela. E aí com 20 dias, vem pro velório que a menina morreu. Meu Deus. Passei 2 anos trabalhando com a garota, menina crente de Deus. Então assim, a gente não sabe o dia que a nossa senha vai ser chamada. É por isso que você precisa trabalhar arduamente, construindo uma casa. Não tem nenhum problema você construir uma casa aqui na terra, né, bens, não tem nenhum problema. Mas isso não pode ser a locomotiva principal da sua vida. Isso pode ser um vagão. A locomotiva é você construir valores. Existe uma diferença entre herança e entre legado. Herança é aquilo que você deixa para sua família, de bens, de patrimônios. Sim. Legado é de uma história que você constrói de inspiração e que faz com que pessoas alcancem também
o céu. Amém. Eu sei que hoje eu posso partir para a eternidade, sabendo que através da minha vida, milhares de pessoas foram alcançadas e os meus filmes continuarão produzindo, e ainda vai continuar. Produzindo frutos no reino de Deus. Sim. Então é isso, sabe? Tudo se resume a propósito. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver sem um propósito. É mais trágico estar vivo e não saber o porquê do que morrer e não experimentar a vida. Então, viva o propósito. É isso. Luaran, e fala pra gente sobre o Entre Nós Outra Vez. Uma frase. Entre Nós Outra Vez é um projeto que vem com o objetivo de restauração familiar. Num tempo onde os valores têm sido invertidos, num tempo onde o diabo tem usado das mais diferentes artimanhas para destruir famílias, seja nas questões conjugais de relacionamento, na infidelidade conjugal e dentro também dessa perspectiva da ausência da comunhão, dessa coinonia familiar, de laços enfraquecidos, porque o que o inimigo faz é isso, é enfraquecer laços. Pessoas que moram dentro de uma mesma casa, mas que não se conectam mais, cada um vivendo em seus mundos diferentes. Tanto que a primeira cena do filme, ou a segunda cena do filme, é uma família nos dias atuais em um restaurante, um tempo de qualidade que eles poderiam passar juntos e está cada um aqui, ó, no seu mundo. Conectados neste mundo e desconectados da família. Deles mesmos. Então, o Entre Nós Outra Vez, ele tenta restaurar isso, essa harmonia. Por isso que fala Entre Nós Outra Vez. Tem muita coisa envolvida. Fala de Deus, né? Deus vindo de novo para essa família, mas fala de valores, fala de qualidade de vida. Sim. Desse tempo. Então, o objetivo do Entre Nós Outra Vez é isso, é fazer com que as famílias assistam, olhem para ele e digam, eu preciso mudar os meus pensamentos. Tem até eu acho até engraçado, Rê, nos comentários lá do filme, alguém comentou assim, como eu gostaria que o meu esposo visse esse filme e meditasse em coisas que eu não tenho coragem de dizer. Uau! Entendeu? Caraca, e como que foi pra você, Rê, participar desse filme que, de uma certa forma, ele impacta tanto, né, na vida das pessoas, assim, pra quem assiste e pra quem... É um espelho, né? É um espelho da sociedade. Como assim, foi pra você, assim, interpretar a Dani? Quando eu li o roteiro, na verdade, eu entendi a importância dele, né, nesse mundo e de contar essa história. E é muito louco, porque a minha personagem, ela dá uma temperada no filme, né? Com outras palavras. As pessoas odeiam... E o meu principal valor é a família. Então, eu sabia que eu topando fazer esse projeto, eu iria, de fato, contribuir para tocar essas pessoas, né? E apesar a Dani potencializa a crise do casal, mas eu tentei ao máximo também humanizar essa mulher, né? Porque... o que eu criei foi que ela, assim, ela escolheu a carreira, ela escolheu viver uma vida livre, ela acreditava que depois dela alcançar todos os níveis, né, para se tornar uma mulher, enfim, bem-sucedida, aí ela poderia viver aí de fato, né, construir uma família, coisa e tal. E aí, quando ela se reencontra com o Miguel, vivido pelo Alessandro Ramos, ela entende lá na frente que ela poderia ter construído isso com ele, sabe? Então, isso foi o que eu criei, né? Que não está no roteiro. É a leitura dela. Não quer dizer que é a leitura de todo mundo. Cada um tem a sua percepção, né? Por isso que eu comecei falando aqui, olha, eu tentei humanizá-la, porque senão é muito fácil, né? Cair num clichê, cair num estereótipo. E ninguém... Eu já vi dizendo assim, aquela Jezabel. Eu vi também. Porque ninguém é uma coisa só. E quantas Danis tem por aí, né? E quando eu falo Dani, não tô falando para as mulheres, estou dizendo
tô falando de pessoas, né? Que acabam escolhendo, achando, né? Que escolher a carreira, escolher viver no mundo aí, a mercê da sorte, sei lá o quê, escolher seguir os seus desejos, né? Os seus impulsos, coisa e tal, vai, de fato, garantir ou acrescentar algo realmente importante na vida. Então, para mim foi de fato um papel muito importante, né? É um marco na minha carreira. E o Luaran começou dizendo, né, que essa minha personagem vinha de encontro, de fato, né, com o que eu vinha pedindo para Deus mesmo há bastante tempo, para que eu pudesse me usar como ferramenta, né, assim, pro reino. E aí, quando eu vi assim, o roteiro, eu falei, uau, é isso, é incrível, uau, ai, Deus, ai, glória a Deus, aquela coisa, né, meu jeito especial de ser, né? E aí eu falei, tá, mas eu vou fazer a Dani. Até você julgou. Então, mas... Tá bom, né, Deus, vamos lá. Né, é o que temos, né? Não pode reclamar. E Deus dizendo, é a Dani que vai te levar pro FIC. É isso que você queria? Então, Deus, desse jeito, né? Vamos lá! E qual foi a cena mais difícil que você achou, assim, emocionalmente falando? Porque às vezes a sua não é a sua visão, né? Eu acho que a cena mais difícil é a cena que o Miguel dá um basta. Pra mim também foi. Eu senti verdadeiramente ali um rompimento, porque a Dani acreditava que ela iria conseguir. Né? Se não fosse Deus ali, ela quase consegue. Mas tudo na nossa vida é se não fosse Deus, né? Porque se não fosse Deus, mas quem é porque nem todos os nós? casos acontecem o que aconteceu na vida do Miguel. Aí o roteiro escolheu, né? terminar, dar um fim bonito pra essa história. Porque né? assim, mas a vida real é diferente. É importante dizer que o beijo não acontece, não precisou acontecer. Em beijo, nem envolvimento sexual, não tem isso. Não tem nada vulgar, né? As pessoas até esperam que aconteça, né? As pessoas até esperam que aconteça, mas elas são surpreendidas por não haver. Porque assim, vai indo para um caminho e fala, vai, agora, eita, agora vai, né? E aí não acontece. Mas existe um desejo muito presente ali, né? De fato. Então a gente consegue entregar o que tem que ser, né? O que tem que ser entregado, enfim, coisa e tal. Mas o ator, ele precisa... não é o ator que está na cena, né? Na verdade, você tem que ver uma vida existindo. Então, quando eu falo que a cena mais difícil foi essa cena do rompimento, é porque a Dani estava lá, de fato, de coração aberto para aquele homem, né? Ela acreditava que realmente eles iriam seguir juntos, assim, sabe? E aí ele rompe com ela e acaba com a garota. Mas depois o roteiro lá na frente acaba dando uma salvadinha nela ainda, né? Uma segunda chance pra ela. Vai-te embora, mas não faz mais bobagem, não. Né? E aí, assim, de repente, num remake... Não, um remake não, mas poderíamos ter aí, né? Ficadica.com.br. Entre nós outra vez dois. Com a história da Dani agora, ficou sendo feliz. Why not? Porque assim... Dani, o vento levou. Aqui é uma reflexão, uma provocação, assim. Eu fico pensando... Quantas pessoas, né? Assim, tem pessoas que, infelizmente, partem e não aceitam Jesus, né? A gente sabe disso. E eu fico pensando assim, quantas mulheres, né? Chegaram aí nos seus 40 e poucos anos com esse desejo de ter construído uma família ou de ter esse pensamento de, poxa, será que eu fiz as escolhas certas? Eu construí bens, né? Coisa e tal, mas eu não construí uma família, não posso mais ter filhos, por exemplo. E aí eu fico pensando, senhor diretor / roteirista / produtor, como seria interessante, não precisa ser a Dani, mas quanto seria interessante contar a história dessa mulher que
ou deste homem, enfim, É, que ou desse aceitou homem. Jesus lá na frente, que foi buscar os valores cristãos lá na frente na vida, assim, sabe? E como que é pra você gravar essas cenas, assim? E o que você, com a sua visão de diretor e roteirista, quando você olha uma cena e você fala assim, caraca, consegui, era isso. O que ela precisa ter? Boa! Então, cada cena tem sua peculiaridade, né? Mas, por exemplo, a cena que ela acabou de falar, na gravação da cena, eles atuando, eu me emocionei e eu chorei na cena. Eu disse, é isso. Tá? Foi lindo. Ela conseguiu trazer a emoção que eu precisava e no ao vivo, durante a gravação, eu me arrepiei. Então eu disse, consegui, é isso que eu queria. Tá? A gente brinca que nós, né, como atores, o diretor é o primeiro telespectador, Sim. né? Porque vocês ficam atrás da câmera vendo a cena por uma televisão, né? Sei lá, enfim. Então é o primeiro que tem que chegar, né? Quando a gente tá em cena, é o primeiro que olha e fala, uau, é isso. Só que pra gente que tá em cena é difícil, porque às vezes a gente acha que uau, é isso, mas não é, né? Mas quem tá ali regendo tudo é o diretor. E o diretor, no meu caso, como diretor e roteirista, eu tenho cada cena desenhada mentalmente. Claro, ela vai pro papel, ela tem um storyboard, mas eu sei exatamente, é isso, não é isso. De outro lado, existem cenas que às vezes você cria algo mais, mas, poxa, só deu isso, então é o que a gente tem. Exato. E vamos fazer com o que a gente tem, tranquilo. Mas há cenas que nos surpreende também. Você pensou, mas no dia da gravação a equipe estava num ânimo muito legal, os atores conseguiram chegar no nível além do que a gente esperava. Porque você sempre dá o desconto, né? Tipo assim, às vezes você acaba não colocando o negócio num nível muito alto para você não se frustrar. Então você sempre dá um desconto. E quando o ator consegue chegar nesse nível que você sonhou, e você tem uma direção de arte, você tem uma boa direção de fotografia, e a cena ela fica, né, cheinha, então fica muito bom. E a troca que nós tivemos ali também foi muito verdadeira, né? O Alessandro Ramos também foi muito generoso comigo na cena. E ele realmente estava muito inteiro ali, ele sabia muito bem o que ele tinha que fazer, e aí a cena foi para um outro lugar. Então é o que acontece, né, no cinema, enfim. Né? Foi um casamento que deu certo, não um casamento da Dani, né? Com o Dani Miguel. não casou, gente. Mas o casamento da ideia, da conexão dos personagens, sim. Foi muito bom. Claro, linda a cena, né? O que ele traz. Sim. O filme tem uma história muito bonita, é como eu disse. Obviamente a gente tem que, e eu falo isso como diretor, como técnico, a gente tem que dar os devidos descontos por saber que é um filme de baixo orçamento, feito com 30% de equipe profissional de fora e 70% uma galera da casa, que a gente tentou honrar, preparar. Mas é o que eu falei, dentro do que a gente tinha, nós demos o nosso melhor. Tá? Agora, se o Luaran como produtor, ele tem capacidade, quando eu digo capacidade no sentido de ter instrumentos, sejam humanos, sejam financeiros, para avançar um pouco mais, a gente vai avançando. Esse outro filme, o remake de Renúncia... o remake, quero saber do remake. O remake de Renúncia, assim, eu tive uma reunião extensa com a minha equipe de produção e, assim, a gente está desenhando cada detalhe de cena. Acabei de receber aqui uma mensagem do diretor de fotografia que já Quando vocês gravam? Dezembro. Para não dizer que eu estou mentindo, ó. Acabou de me mandar aqui já equipamentos que eu tenho que comprar já pro outro filme. Eu sei bem como é isso aqui. Atenção, empresário! Cadê aquele cara que fica me mandando mensagem para comprar equipamento? Acabei de receber dele aqui, ó. A gente tem que comprar isso. Eu tenho um desse aqui também. Ontem mesmo ele tava com uma lista para eu comprar pro FIC. Serão 23 dias. Mas eu tô muito... isso, 23 né? dias. 23. Mas eu tô muito animado com esse projeto. É como eu disse, ele é o remake. O que a gente vai usar do outro filme é a coluna dorsal do que foi o primeiro. A história da garota que vai para a faculdade, que se desvia e no final é restaurada. Mas é uma outra história contada de forma diferente. E qual que é a principal mudança entre essas duas versões? Ai, assim... ela tudo. tá querendo demais. Não, mas olha... Spoiler no TimeCast. Primeiros pontos que eu trabalho, né? Na época, a gente falava, por exemplo, sobre
A droga, o álcool, o sexo, as coisas que, enfim, bagunçavam a vida do jovem. Agora a gente vai bater de frente contra ideologias, tá? E a gente vem com toda essa coisa de encontro às pautas progressistas. Então, de cara, não é que o outro filme não era inteligente, mas esse filme é um filme um pouco mais refinado. Ele é um pouco mais refinado, tá? E eu coloco ele também assim, mostrando o ponto e o contraponto. Ele não vai só numa linha de ataque. Por exemplo, eu vou falar sobre aborto, né? Então eu boto a visão do cristão e eu boto a visão de quem defende o aborto. É claro que na fala do cristão eu dou subsídios maiores, porque eu quero convencer a pessoa de que o aborto, enfim, ele é abominável aos olhos de Deus, tá? Então eu vou dando mais textos com mais base para o cristão. Mas eu não deixo de mostrar o outro pensamento, porque a ideia do filme é te fazer refletir e te dar bagagem, tá? Então eu vou tratando em temas sensíveis. A parte técnica, obviamente, isso aí a gente nem pode falar, e eu não digo só na questão dos atores que eu estou trazendo como elenco, mas, enfim, dos equipamentos que a gente tem hoje, dos equipamentos que a gente tinha à época, de toda uma direção de fotografia, de uma equipe do Luaran amadurecido. Cara, 15 anos, se eu não tivesse melhorado, aí podia despachar. Então, assim, eu vou percebendo que cada produção minha vai havendo um avanço também da minha parte de maturidade como roteirista, como produtor, como cineasta, como montador do filme, como carregador de microfone, como produtor, como carregador captador, como carregador de luz, como assistente de direção. Filme independente. Roteirista. Filme independente é empresário. Isso. Alguém chega assim, olha, mas você é o diretor geral, não era pra você estar fazendo isso. O filme é meu, eu faço o que eu quiser. Entendeu? Eu é que mando aqui. Eu vou comprar uma Marmitex pro pessoal e você via que isso não me diminui em nada. Aprendi que no reino de Deus é assim. É verdade. Entendeu? Jesus um dia pegou a bacia lá com a toalha e água e foi lavar os pés do discípulo. Então, essa coisa, eu sou o diretor, você me para com isso, entendeu? Eu sou o pastor. Você chegou neste nível. Eu sou o pastor. Quem me conhece sabe, lá chega a minha festa, se brincar, eu tô carregando som nas costas. Não é porque não tenha quem carregue, é porque eu gosto de me envolver, tá? E as pessoas seguem a visão do líder. Eu lembro que um dia eu fui, até uma experiência interessante, a gente estava dirigindo um culto na igreja, né, com os jovens. E o nosso tempo de estar é muito grande. E eu precisava descer as cadeiras. Eram 200 cadeiras, mas não eram cadeiras de plástico, eram 200 cadeiras de madeira, pesadas. Então nós descemos as cadeiras à tarde, uma equipe de 4 pessoas, e eu disse o seguinte, olha, quando for após o culto, eu vou pedir para os jovens trazer as cadeiras de volta, né? Para descer é facinho, para subir é um pouco mais difícil, mas eles vão nos ajudar. E aí eu disse, gente, seguinte, no final do culto eu preciso que todos vocês, cada um pegue uma cadeirinha e suba aqui para o púlpito. São só 200, rapidinho a gente sobe. E aí terminou o culto, sabe quantos se moveram para levar a cadeira? Nenhum. Ninguém. Aí eu disse assim, cara, o que eu vou fazer agora? Aí me veio uma coisa na cabeça. Eu disse assim, quando as palavras não são suficientes, o exemplo precisa ser mais forte. Exato. Sabe o que eu fiz? Sem falar nada. Foi o primeiro. Eu peguei uma cadeira, levantei e comecei a subir com a cadeira na mão. Quando eu fiz isso, todo mundo olhou para mim e disse, meu Deus, é o nosso líder. Atitude. Em 3 minutos tinha 200 cadeiras em cima sem eu precisar dizer uma palavra. Entendeu? Então, se precisar carregar cadeira, eu carrego. Se precisar servir Marmitex para os atores, servir uma água. Não é minha área, mas se precisar retocar uma maquiagem, eu retoco. Isso para mim não envergonha em nada. Claro que eu tenho pessoas para isso. Sim. Mas assim, a gente se envolve em tudo. É sobre isso. É sobre isso. É o nosso comportamento, de fato. Né? Não adianta você falar e não se comportar, não ser compatível. Na reunião que a gente teve com os atores, eu disse para eles o seguinte, olha, a gente não vai ter ninguém aqui para estar paparicando vocês, né? Para estar aqui, olha, um salgadinho. Não, vai ter comida, vai ter alguém para maquiar e etc e tal. E vocês estão acostumados a fazer produções de Record, de SBT e etc e tal. Vocês não vão ter o mesmo aparato que vocês têm nessas grandes produções. Não venham achando que isso. Não, calma. Não tem tudo assim, Eu acho que vocês também estão um pouco iludidos, assim, né? Que na verdade, assim, acho que depende da produção, né? Assim,
Temos maquiagem, tem lá o figurinista. Ah, não, gente, eu não posso falar da minha assim, Record linda, I love you so much, eles são top. Não tô falando que eles não são tops, eles são tops, mas eu digo assim, essa visão de, ai, você é o ator, você tem que ficar ali no cantinho e vai ter um monte de mimos, coisa e tal. Os mimos, né? Não, isso aí não, assim, nós somos bem tratados, mas na verdade eu acho que não só a gente tem que ser bem tratado, acho que todo mundo, né? O mundo ideal, o mundo que eu acredito é todo mundo sendo bem tratado, né? Independentemente dele. Venham pra cá. Não é glamour, mas eu acho que esse negócio de glamourizar a profissão do ator tá muito equivocada, porque não existe em lugar nenhum isso. Isso aí é uma fantasia. É uma fantasia que a pessoa que não vive talvez crie, porque no cinema não tem glamour, na novela não tem glamour, na série não tem glamour, no estudo não tem glamour, a hora de você procurar um trabalho não tem glamour. A única... Não sei de onde eles tiraram que tem glamour, né? Porque realmente é uma coisa... Ou a pessoa que tá iludida, ela tem que procurar outra profissão. Porque é trabalho. A atuação é você arregaçar as mangas e tá lá, ficar sentado no set horas e horas esperando gravar. E é muito louco, porque a gente já sabe que a gente vai esperar muito. E você tem que estar estudar pronto. Muito, estudar muito. Porque a qualquer momento você vai rodar. E às vezes você não pode nem comer pra não sujar o figurino. Ainda não pode amassar. A Rê, nesse novo filme, ela tem participação em 4 cenas. Eu queria saber. São cenas dentro, assim, cenas da... São ceninhas, né? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, são cenas todos dentro da mesma locação, mas os textos dela são super complexos. Né? São textos filosóficos, né? E que ela... Já tô dando aqui um spoiler. Eu quero spoiler, eu quero assim, spoiler. Professora universitária. Diretor, eu quero spoiler. E que assim, não é 2 palavrinhas. E aí, tudo bem, como é que tá? Não, ela tem bifão que chama, né? Tem uns bifão ali. Não, a minha entrada já tem uma página, tem bifão ali. Uma página e meia. E ela tem que chegar arrasando, já com tudo decorado. Aí, ó. Entendeu? É estudo. Mas você sabe que é muita coisa. O decorar, assim, né? Depois de muitos anos eu entendi que o decorar é de menos, né? A gente precisa, de fato, fazer com que aquilo se torne verdade pra gente, né? E aí, assim, eu não posso dar spoiler, mas eu tô estudando até... Posso falar? Pode falar. Que eu vou fazer do que eu tô estudando? Não, pode falar com coisa a gente corta. Eu tô estudando sobre filosofia e sociologia. Ótimo, não, mas é isso mesmo. Ela é uma professora de filosofia, o mínimo que ela tem que entender é como a base mínima da filosofia, assim, entendeu? Pai amado, entendi por que eu não escolhi isso na minha vida. Tá tendo que estudar muito pra saber. Eu tô estudando muito, assim. A personagem dela é uma personagem muito marcante, porque ela reflete, enfim, todo esse mundo progressista, todos esses embates ideológicos. Então ela vem como uma personagem coadjuvante no filme, mas é como a Dani. Eu comparo o teu papel no filme, Rê, como a expressão que a Dani teve, dentro de uma outra perspectiva, mas não é aquele personagem que passa desapercebido, tem uma falinha, não. As pessoas vão lembrar dessa professora. Diferente da Dani, a Dani, ela não... Eu não tive muito texto, né, no roteiro, mas a Dani tinham as situações, né, Luaran? E a Dani tinha uma coisa muito do olhar. Era aquilo que ela não falava, mas o olhar dela entregava tudo, sabe? Nossa, assim? eu vi suas cenas, amiga, eu amei. Agora, essa outra personagem, não. Eu te falei isso. Qual? Olha aqui, olha aquela time cena cast. que você tá no carro convalescendo. É boa aquela cena. Quando ele fala assim, a minha filha, ela... Tipo assim, droga, entendeu? Tipo assim, o olhar, ela não fala nada, mas o olhar dela, Nossa, quando... eu tô aqui com a minha filha. Tipo assim, no filme ela chama, e aí, vamos subir? Tipo assim, já entendeu, né? Não, eles E aí, né, ela vem agora. E ele liga assim, ai, minha filha, o olhar que ela faz, assim, de decepção. É verdade. Cara, aquela cena pra mim, eu acho que foi ali que os caras olharam e disseram... Verônica Brander, eu vou fazer essa pergunta. Eu vou perguntar pra curadoria. Eu acho que a curadoria olhou aquela cena e disse... Depois eu conto uma coisa pra vocês. E agora, falando dessa próxima personagem, é interessante porque, enfim, é mais uma personagem aí, né, pra temperar, né, o filme de Luaran Lins,
Né, Loran? Ele falou, quem vai fazer esse personagem? Renata, eu tava aqui pensando, de repente, de você fazer a mãe ou fazer a professora. Mas olha, na verdade, eu acho que seria mais interessante você fazer a professora. Eu, como é que é essa professora? É assim, assada. Eu também acho, quero fazer a professora. Não que a mãe não sabe. A mãe é incrível. Não, Aliás, a atriz que irá perfeita, fazer a mãe, né? inclusive foi indicada também para receber um prêmio no FIC. Dá licença que a gente tá tudo indicado nesse filme. Olha, gente, então esse quem não filme, foi será, em nome esse de filme Jesus. promete. Tô ansiosa pra assistir. E, Loran, pra gente finalizar aqui o nosso papo, assim, antes da gente finalizar, eu queria saber como que você vê o futuro do cinema de Loran Lins? Então, nós temos, como eu falei, outras produções, né, em vista. O Loran Lins é alguém que tem procurado melhorar a cada dia, mas eu sinto a necessidade também de me qualificar melhor. Eu quero, de repente, tirar um tempo, vir para um grande centro, estudar. Não necessariamente fazer uma faculdade de 4, 5 anos de cinema. Não sei se eu tenho mais esse pique. Mas eu preciso estar um pouco mais perto de produtores que estão um passo à frente. Eu preciso reconhecer isso. Eu não sou o cara no cinema, não. Eu sou, tipo assim, alguém, como eu disse, que tem usado esse dom de forma autodidata para evangelização. Mas eu sinto também que o mercado ele começa já a me olhar com outros olhos aos poucos, cada produção minha. Então isso exige de mim também um aperfeiçoamento. Então eu quero trilhar esse caminho de aperfeiçoamento. Esses dias eu conversando com o Fábio Faria, que é diretor de vários filmes, foi o cara que começou, na verdade, o cinema, vai até receber uma homenagem, o cara que começou o cinema cristão disse, Loran, eu estava numa loucura de um filme atrás de outro, até que eu senti a necessidade de parar para me qualificar. Então eu parei 7 anos da minha vida para me qualificar, para estudar, para fazer uma faculdade, para viajar fora do Brasil, para entender isso de uma forma mais holística, né, o mercado da produção cinematográfica. E quando eu voltei, eu sinto que eu dei um pulo de qualidade em tudo nas minhas produções. Então, é esse Loran que reconhece também a necessidade de buscar, de aperfeiçoar, mas eu busco isso, claro. Os meus filmes não são filmes que, tipo assim, eu ganhei grana com isso. Sim. Mas, e nem busquei ganhar, tá? Ele veio com um propósito. Mas eu estou indo para o 5º filme já e, se Deus permitir, chegar em algum momento, espero que esse momento não demore muito, a ponto de o Loran ser reconhecido pelo mercado também de cinema, mesmo que seja o cinema cristão, mas de, tipo assim, de ser convidado. Cara, vem produzir um filme pra gente, eu quero que você conte a história, tá aqui, a gente vai te pagar para isso. De usar também isso como uma ferramenta de, não só de sustento próprio, mas para que através de mim, as pessoas que trabalham comigo também tenham provisão financeira e a gente faça aquilo que você gosta. Amém. Isso é lindo, né? Isso é o objetivo. E fazer, eu acho que o segredo do sucesso é esse, é você fazer com paixão aquilo que você gosta de fazer, entendeu? Então, isso. Talvez é isso. Loran, antes da gente finalizar, a gente tem uma dinâmica aqui no Time Cast, que é bate-bola com o time Cruz. E eu vou fazer algumas perguntas e você responde. Assim, pode ser... É bate-bola. Eu pergunto e você responde. Uhum. Podemos fazer? Pode. Se eu não souber, a Renata fala. Eu vou falar luz, câmera, e você, que é o diretor, vai falar ação. Pode ser? Pode. Então, pera, como é que é? Eu falo luz, você fala câmera. Tá. E ele fala ação. Ok. Vocês estão prontos? Vamos lá. Vamos tentar. Luz. Câmera. Ação. Um filme que mudou sua vida. Prova de Fogo. Uma direção que você admira. Tem algum diretor? Eu vou dar honra aos meus amigos brasileiros. Fábio Faria, que eu acabei de falar. Sim. Vou dar honra para eles. Poderia falar de um internacional, mas eu acho que vamos dar honra para os Fabinho. Uma cena que você gostaria de ter dirigido. Que você olhou e falou, nossa, eu queria ter dirigido essa cena. Tem alguma? Não. Não me lembro de nenhuma específica. Um set que foi bem desafiador. Eu acho que o set da produção do Bené, que foi um filme de muita ação, né? Muita polícia, muita gente. Então foi um set mais complexo. O maior perrengue que você já teve como diretor? Administrar situações pessoais de pessoas, de atores, de crises, entendeu? De vaidades que, querendo ou não, tenha.
uma discussão na equipe, uma coisa, e você, opa, aqui o inimigo está querendo semear uma discórdia, vamos parar aqui um pouquinho. Então eu acho que o maior desafio como diretor é esse, é fazer todo mundo, porque assim, é muito estressante você gravar, você começa... Tá aqui a Renata, por exemplo, a gente começava a gravar de manhã e teve dia que a gente terminou 4 horas da manhã. Foi. Entendeu? Então teve uma hora que tava... E no outro dia tinha que começar acordar 9, acordar 9. Exato. Então assim, chegou uma hora que tava todo mundo assim, ó... Quem eu sou, para onde vou. Um versículo que te move, assim, que te guia. Eu vou usar o Eclesiastes 9:10. Tudo que te vier às mãos para fazer, faze com o melhor das tuas forças. Amém. Tem algum ator ou atriz que você gostaria de dirigir? Não especificamente alguém, entendeu? Eu acho que Deus vai trazendo as conexões certas e colocando as pessoas certas, como a Renata, na vida da gente. Gostou? Churrasco vai ter que rolar. Eu já falei pra ela levar o diretor pro Figueira. Olha a propaganda! Opa, se vocês quiserem me patrocinar, estamos aqui. Pode falar com a minha agente, a minha empresária. E quem sabe o time não esteja nas nossas próximas produções, né? Em tudo Deus tem propósito. E se ele falou é porque já tem a ver com o projeto que está aí, entendeu? Na gaveta. Ai, Jesus! Eita! Agora continua. Sonho... É pra tu pegar mais leve, entendeu? Já tá fazendo aí. Um sonho de projeto que você tem? Fazer o filme da história das Assembleias de Deus no Brasil. A história de Daniel Berg e Gunnar Vingre. Uma cena perfeita do cinema? Ai, eu não consigo lembrar especificamente. Eu sou ruim nessa hora, entendeu? Eu faço umas perguntas que até eu falo, tipo assim, se eu tivesse uma que cena responder... específica. Que bom que ela faz as perguntas que nem ela sabe. Não, exato. Às vezes eu faço a pergunta e eu falo, caraca, se eu tivesse que responder essa, eu ia ter que pensar um pouco também. Eu ia levar pra casa a pergunta. Cinema ou série? Cinema, pra mim. Pelo menos pra mim, né? Eu muito focado nisso. Uma frase que define sua relação com a arte. Propósito. Um aprendizado que mudou sua vida. Aprender a enxergar o valor de cada um e tirar deles o seu melhor proveito para o projeto. Uma locação dos sonhos. Eita! Eu penso assim, todos os meus filmes foram gravados em Imperatriz. Os meus próximos filmes, os meus, né? Tô falando dos meus, eu já quero fazer talvez no Sul, entendeu? Eu acho as locações do Sul ali, Santa Catarina. Eu sou de lá, hein? Aquela região olha aí, Paraná, Santa olha aí Catarina, a confirmação. locações. Por exemplo, o filme que o Fábio fez, O Tempo de Acreditar. Ele em Joinville. Cara, assim, achei linda a locação. Foi Joinville, foi? Então, eu falei hoje com a Giovana, foi em Joinville. Eles ficaram um mês gravando em Joinville. Cara, eu achei linda a locação, entendeu? Então, assim, Imperatriz, a Renata conhece, assim, eu já não tenho mais o que... Eu gravo meus filmes em Imperatriz por uma questão logística, Sim. porque é uma equipe, Sim. etc e tal. Mas eu sonho, de repente, em gravar meu próximo filme em Curitiba ou em cidades ali do sul do país que tem essa beleza natural, entendeu? Amém. 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 Amém é pra acabar? Não. Amém. Falta amém. Falta mais uma. Um talento secreto que ninguém sabe, assim. Que ninguém sabe. Tem talento secreto? Sei lá, cozinhar. Algum assim, sabe? Que não tá necessariamente que não tá necessariamente na arte. Que ninguém sabe. Luaran, que ninguém sabe que o pastor tem. Um talento que é segredo? Um talento que é segredo. Então, se é segredo, não posso dizer. Não, mas o TimeCast pergunta. Eu não sei porque, assim, sendo bem sincero, eu sou muito intenso. Então, tudo que eu faço, também. As pessoas sabem, entendeu? Eu não tenho se eu vou esconder isso aqui. Livro aberto, não é? Esses dias alguém falou assim, até interessante, né? Eu falei assim, conversando com uma pessoa, disse, como é que as pessoas me veem, né? Aí disse, não, Laura, o único problema é que tu tem cara de rico. E eu disse, meu Deus. Mas isso não é problema. Isso não é problema, gente. Eu acho a solução. Você tem cara de rico. Como é a cara de rico, entendeu? Como é que eu tenho que andar mais? Eu tenho que andar essa feio. Cara aí que você tem, ó. Eu tenho cara de rico. Essa cara aí. É cara de diretor, pastor, advogado, empresário. Engraçado. As pessoas não sabem o tanto que a gente rala, né? Às vezes na produção de um filme. E tem pessoas que às vezes gostariam de ser amigas, mas nos colocam num patamar tão elevado que não existe isso.
Né? É verdade. A pessoa olha para você, nossa, Renata de Paula, será que ela tiraria uma foto comigo? Né? Gente, cara, verdade. que coisa, né? É as pessoas que criam isso. E até né? aconteceu lá. Eu cheguei lá, a galera tava achando que, nossa, não pode falar com ela. Mas aqui eu assim, nossa, as pessoas aqui são tão sérias, né? Ninguém falou comigo direito. Depois não, né? Depois eu Você é super falante. Alguém até comentou. Eu tava me sentindo assim, gente, ninguém vai falar comigo. Eu quero, vamos almoçar, vamos jantar, vamos conversar, vamos falar sobre a vida, que eu gosto de virar amiga. Eu gosto de virar amiga de infância. É verdade. Sabe, Não, né? eu e a o primeiro dia que a gente se conheceu, a gente ficou horas conversando, né? A gente tava esperando pra gravar. Você contou a sua vida inteira pra mim. Agora, eu preciso fazer um registro Mas, aqui. me identifico com a sua intensidade, viu? Eu também me identifico. E eu, time, assim, eu gosto muito de valorizar as pessoas que têm conexão comigo. Conexão não é babação, não é bajulação. É verdade. Há pessoas que passam na nossa vida e que vão embora e não voltam mais. Sim. Há aquelas que passam, que deixam suas marcas e que ficam. Então, por exemplo, tem muita gente que trabalha comigo que eu sempre, às vezes, honro, coloco um papel, uma coisa, justamente para poder honrar. A Renata, embora ela seja uma boa atriz, indicada e etc e tal, mas o fator determinante para a Renata participar da minha outra produção não é porque eu não tinha uma outra atriz para fazer o papel que ela fez. Foi justamente por essa conexão e esse registro, não estou falando do registro em si da personagem Dani, mas dessa essência. Ela deixou uma essência, ela mostrou essa simplicidade, essa humildade, consegui enxergar um propósito, um amor pelo reino, e aliado ao profissionalismo dela, eu disse, você vem para o projeto, tá? Mas tem pessoas que passam só uma vez e não voltam mais. Então, oportunidades, né? Acho que a gente estava falando disso, né, de oportunidades. Mas, Laura, falando em oportunidade, eu queria que você deixasse uma mensagem que tá aí no seu coração para as pessoas que assistiram esse episódio até agora. Pode ser aquela pessoa que está pensando em trabalhar com cinema ou não, ou que está em casa e está desanimada. Uma mensagem aí para os jovens que assistiram esse episódio, que eu tenho certeza que vai ter muitos jovens assistindo esse episódio por sua causa. Então, se você puder deixar uma mensagem, essa câmera é sua. E você Posso levar pra mim? Pode. Essa câmera é sua, um presente do time Cast. Tô precisando mesmo do meu novo filme. Vocês viram que é minha câmera, né? É minha. Mas, gente, vamos lá. A mensagem principal que eu deixo é: nunca desista dos seus sonhos. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não olhe para a sua condição financeira, não olhe para a sua falta, muitas vezes, de habilidade, mas consiga enxergar o valor que você tem. E você é morada de Deus, é morada do Espírito Santo de Deus. É Ele que capacita, é Ele que te leva a viver propósitos, sonhos maiores do que um dia você pensou. Eu tinha tudo para não ser nada. Um garoto que perdeu o pai assassinado aos 2 anos de idade, que perdeu a mãe aos 17, que ficou com 3 irmãos menores para cuidar. E hoje Deus fez na minha vida e me levou a lugares onde eu nunca pensei. Hoje eu sou um pastor, sou formado em direito, advogado, mas não exerço por uma opção a minha profissão. Tenho viajado esse Brasil, sou escritor de livros e não estou contando isso aqui para mostrar currículo, mas para dizer que Deus faz. Meus 2 irmãos hoje são 2 médicos bem-sucedidos, um deles com 33 anos de idade é cirurgião plástico, tem uma irmã também muito bem formada, 4 jovens que tinham tudo para não ser nada, mas que não desistiram dos seus sonhos e que se agarraram com Deus, com o Senhor, para viver o propósito. Viva intensamente o propósito. Críticas, elas sempre vão existir. Não se preocupe com isso, porque o próprio Cristo, ele sofreu, né, muitas críticas, muitas perseguições, mas ele também nos deixou a mensagem. Tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo, você também vai vencer. Enquanto nós estivermos aqui, nós passaremos por tribulações, por dificuldades, mas deixe um legado. A sua vida, ela foi construída por Deus na eternidade para um propósito. E o mais importante é que esse propósito e esse legado você deixe. Talvez você não vai se tornar um cineasta, a não ser que Deus te chame. Talvez Deus te chamou para ser um pregador do evangelho, talvez Deus te chamou para ser um levita, ou talvez Deus te chamou para ser um médico
E você vai usar a sua profissão para falar de Deus. Um ator usar a sua profissão para falar de Deus. Talvez você vai ser um produtor de podcast, vai estar atrás das câmeras. Mas através de podcasts, pessoas estarão sendo edificadas. E dentro desse emaranhado de funções do reino de Deus, cada um tem o seu valor. Nem sempre pessoas terão a visibilidade de estarem nos telões, nas telas, nos microfones. Há pessoas que estarão nos bastidores. Mas para Deus, aquele que está no bastidor e aquele que está nos holofotes, se for feito com o coração aberto, tem o mesmo valor e vai receber o mesmo galardão. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Gente, eu tô muito feliz. Obrigada, Rê, pela essa oportunidade, porque sem você isso não seria possível. Laura, eu tô muito honrada mesmo, de verdade, por poder conhecer a sua história. Eu já admirava o seu trabalho através do que eu conheci da Renata, mas hoje ainda mais, assim, é muita coisa, né? E eu admiro mais ainda o seu trabalho. Eu tenho certeza que grandes coisas ainda irão acontecer através da sua vida, através do teu ministério, através dessa tua coragem e disponibilidade, porque muitos têm, mas não têm coragem e não estão disponíveis para fazer, né? E você, mesmo sem ter, está disponível. Então, é isso. Vai acontecer muitas ainda outras coisas, Amém. Muitas produções. Eu tenho certeza disso. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E para você não esquecer da gente, tem um presente para você. Olha, que bênção. Obrigado. Tem um presente para você. Opa, não esquecer desse dia, para você levar o TimeCast junto com você. Vou levar com muito carinho. Linda. E obrigada, Rê, também por você ter aceitado o meu convite mais uma vez. Estar aqui do meu lado, entrevistando. Eu que agradeço. Esse homem de Deus, esse cineasta, pastor, advogado, escritor, ator, roteirista. Que é tantas qualidades, mas é que nem você falou agora. Marido, pai, empresário, produtor. Só que pra Deus, ele só vê um filho, né? E é isso. É o filho disponível. Eu tô muito, muito obrigada mesmo, eu que agradeço, de verdade. foi eu amei. Um prazer estar aqui com você. Quer deixar uma mensagem pro pessoal que assistiu esse episódio? Ai, gente, eu tô tão emocionada que se eu começar a falar, eu vou chorar. Eu já tô chorando, né? Mas o Luaran colocou aqui tanta coisa que me tocou profundamente, e eu creio que também algo tenha tocado você. Então, olha um pouquinho para a sua vida, medita sobre o que foi falado aqui, especialmente nesse finalzinho, porque Deus tem o melhor para você. Beijo. É isso. Deixa suas redes sociais. Sim, o meu é Renata de Paula Oficial. E as suas redes sociais? Luaran Lins, tá bom? Você me encontra, e o nosso canal no YouTube, IAV Filmes. Para assistir todos os filmes. Tem alguns filmes no meu canal oficial e os outros estão no Luaran Lins, né? Tem 2 canais. O Entre Nós está no IAV Filmes. Aí, gente, vai lá e assiste esse filme que eu tenho certeza, eu já mandei vocês assistir, mas vou mandar de novo. O link tá aqui, né? O link tá aqui, né? A gente volta pra falar do Renúncia. E eles vão voltar aqui pra falar de Renúncia, que vai lançar em março de 2026. Eu já vou anotar na minha agenda e eu vou esperar vocês pra vocês E depois falarem. Do Renúncia, quem sabe a gente venha falar sobre o próximo filme, qual na produção estará quem? Olha aí. Amei, eu tô profetizando. É isso. Gente, muito obrigada por mais um episódio. E se você gostou desse episódio, curta, comenta, compartilha com seus amigos, compartilha com os jovens, compartilha com a sua família. E não esqueça de ver essa produção incrível que é Entre Nós Outra Vez. Que cada dia tem crescido mais e mais e tem atingido mais famílias e tem mudado e transformado muitas pessoas. Então só falta você assistir esse filme, tá bom? Até o próximo episódio. Muito obrigada, Rê. Muito obrigada, Luaran. E até a próxima, gente.